Fala senhora, fala senhor, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Está começando o Hakorcast de número 3 e hoje eu tô aqui com esse querido que é o Giovanni Brito, sommelier e entusiasta de vinhos e cervejas, dedicado a democratizar o mundo dos vinhos através do seu Instagram. Como é que você tá, Giovanni? Tô ótimo. Obrigado por ter vindo. Prazerzão tá aqui. Não, prazer, obviamente o prazer é todo meu. Olha essa mesa. Né? E eu já vi o que tem ali atrás. Sacanagem você, né, cara? Não, tem que ser. Se é pra vir visitar os amigos e tal, tem que vir como se deve. Vou já deixar o primeiro recadinho, que é o seguinte. Esse episódio é uma produção, um oferecimento da Hakor Labs. é o jabá necessário de fazer. Então, hakorlabs.com, salas de podcast em Lisboa, produção de podcast, produção de vídeo, produção de social media e uma série de outras coisas. Essa sala aqui é uma delas que a gente tem aqui no Hakor Labs. Então, bora começar esse papo aí, Giovanni? Vamos lá, vamos conversar, falar um pouquinho aí sobre vinhos, falar, enfim, desse universo aí. Certo. Tamo aí, pergunte, o que você quer saber? Então, o Giovanni, como vocês estão vendo, tem um sotaque peculiar do Brasil, né, Giovanni? Sim. Me fala aí um pouquinho aí, só pra gente ter noção de quem é você, de onde você vem. O mundo dos vinhos é super legal. Aqui em Portugal a gente sabe, né, que é um país muito bom para vinhos e tal. Mas assim, conta um pouco do seu background. O que é que te trouxe até esse mundo dos vinhos em Portugal, cara? Bom, cara, falando rapidamente assim de mim, né, deu pra perceber pelo sotaque que eu sou carioca, né, não dá pra enganar. E eu sempre... mesmo, cara? Não é? Bateu uma dúvida aqui, né? Mas, cara, eu sempre trabalhei dentro dessa área, assim, já se vão 21 anos trabalhando com isso. Comecei com 18, parece que não, que a cara disfarça, mas eu sou um jovem senhor de quase 40 anos de idade. Mas eu sempre trabalhei dentro dessa área de restaurante, de hotelaria e tudo mais. E aí, no meio disso, eu comecei a estudar sobre vinhos. E aí veio... Porque, assim, é um universo muito bacana, não é só a bebida em si. É tudo que norteia da colheita da uva até chegar ao copo que a gente bebe. É uma série de coisas que acontecem e eu achava aquilo, eu ficava fascinado com aquilo, achava muito legal. Então, comecei a estudar numa época que eu tinha um bistrô, que eu trabalhava lá no Rio, e daí estavam pagando formação para vinhos. Falei, não, eu quero entrar nessa. E eu nem tava no meio do negócio, porque tinha uma panela lá de gente que entrava. Aí eu falei, não, mas coloca aí, quero estudar e tal, vocês não estão oferecendo. Quer saber? Vai lá. Aí fiz um módulo, a empresa pagou. O garoto leva jeito, vamos pagar mais um. Opa! Depois fui indo, quando fui ver, eu tava formado, sommelier. Caramba, isso desde lá do Rio de Janeiro? Desde lá, eu comecei a minha formação em vinhos em 2011. Nossa, cara, tempo pra caramba mesmo. Tem tempo. Caramba. Eu comecei minha formação de vinhos em 2011 e desde então, todo projeto que eu entrava, toda empresa que eu trabalhava, de alguma forma eu ia me focando pro lado dos vinhos. Se fosse para inserir no negócio, ou fosse para reformular, ou fosse para auxiliar quem já estava naquilo ali. Fui indo aos pouquinhos, fui fazendo várias coisas. Quando chegou em 2017, eu fiz a minha formação de sommelier de cervejas, porque eu tenho a formação nas duas áreas, e tenho paixão por ambas. Né? Assim, é uma disputa muito... Não consegue ser desleal, mas é uma disputa acirrada. Porque eu sou apaixonado por ambos. Né? E assim, deixa eu fazer já uma pergunta sacana. No dia que... E pra você decidir no dia, o que você vai beber? Cerveja ou vinho? Já pra... Eu não deixo ninguém com ciúme. Né? Vou nos dois. Não tem por que ninguém ficar com ciúme. Não, cara, eu tenho muito essa dúvida. Mesmo, parece piada, mas é um... Tem dia que eu tô muito afim de beber vinho, mas aí eu penso na dinâmica do dia, tipo... Pô, eu vou começar a beber mais cedo, mas se eu começar a beber vinho cedo, à noite eu já vou estar pior do que a cerveja. Enfim, eu faço essa matemática aí, essa ponderada no que é que eu vou beber.
Mas, desculpa aí, vai, só pra sacanear mesmo, voltando aí a sua formação, então, de cerveja, de vinho e tal. Sim, e aí dentro desse período fui fazendo as formações e ia trabalhando, né, em simultâneo. E aí passei por bistrôs onde eu trabalhava com vinho, passei em pubs onde eu trabalhava com cerveja, e as épocas do pubs eram maravilhosas, porque basicamente eu era pago para beber. O trabalho era esse, o trabalho era maravilhoso. Pô, cara, parece músico até, ó. Pra tocar, parece, né? O Jonathan que veio aqui. Exato. 2 semanas. Mas, cara, parece muito clichê, mas aquela velha história de que se você trabalhar com aquilo que você gosta, você nunca vai trabalhar, é a mais pura verdade. Porque, tipo assim, é cansativo em muitos momentos, como é para um músico, por exemplo. Citou o Jonathan, foi uma coisa bem bacana aquilo ali, do cansaço, do estresse, tanto físico quanto psicológico, até mesmo emocional. E isso tem um pouco disso também nesse trabalho, porque você está trabalhando com pessoas, e quando você trabalha com vinho e cervejas, você não está vendendo só bebida, você está vendendo uma experiência, literalmente. É você explorar toda a parte sensorial com a pessoa, fazer com que a pessoa mergulhe naquilo, descubra novas sensações, novos cheiros, novos gostos, e você desmistificar isso para aquela pessoa ali, às vezes num período de 1 hora, às vezes menos. Então, você o tempo todo tem que estar pensando, tem que ter segurança do que você está falando, porque muito do trabalho com vinho, em especial, da cerveja... O público de cerveja, engraçado, ele é mais solto. Ele é mais descolado, eles ouvem, eles gostam de aprender também e tudo mais. Mas o público do vinho, nesse sentido, é um pouco mais exigente, que é natural, porque o vinho é uma bebida um pouco mais exigente. Um pouco não, bem mais exigente, ela é mais complexa. Porque você fica refém de certas coisas no vinho que você não está na cerveja. Por exemplo, eu até ia deixar esse assunto um pouco para frente, mas a gente já pode falar um pouco. O vinho, ele tem a questão do terroir, né? Que é essa palavrinha francesa que a gente usa para falar, que é terra mesmo. Tudo que é relacionado ao tipo de solo, retenção de água, o vento, de que direção esse vento vem, que altitude está essa vinha, tudo isso vai influenciar na qualidade final da uva, consequentemente do vinho. Então, uma mesma uva que é plantada aqui em Lisboa não vai ser a mesma do Algarve, que não vai ser a mesma da França, que não vai ser a mesma da África do Sul e completamente diferente no Vale dos Vinhedos, no Brasil. E é a mesma uva, mas a terra vai definir o que isso aí... O sol, né, cara? O vento, tudo. Puta, eu sou muito fã de vinho e assim, não, obviamente, não tanto quanto você, né? Eu sou fã de beber o vinho, tá? Não, será, mas tá bom. Mas meu sogro me deu alguns livros e tal, e, cara, comecei a me interessar em 2015, já um pouco, já adulto, assim. E, cara, é mesmo um universo muito maluco, né? Tipo, esse negócio do terroir, como faz diferença... Puta, o que você falou agora, né? Como a gente tá aqui em Portugal, a mesma Touriga Nacional do Douro é completamente diferente do que a Touriga Nacional aqui de Lisboa, ou, sei lá, da região do Alentejo e tal. E Touriga Nacional é interessante. Aliás, enquanto a gente tá falando, eu já vou abrir um vinho aqui pra gente. Finalmente chegou esse momento, hein, cara? Eu acho que você perdeu aqui o importante. Foi uma introdução aí de 10 minutos, eu aqui tomando água, cara. Não pode. Isso errei, fui moleque. Então, a gente vai começar aqui com um vinho branco da Quinta da Corte. Tô mimado, hein? Tô. Bem, isso aqui é uma vinícola maravilhosa. Eu tive lá presencialmente, eu e Lani. E assim, eles têm um trabalho fantástico, porque eles têm a tradição do vinho lá do Douro, é uma vinícola já antiga. Na verdade, era um espaço que era usado por outros para a produção de vinho, como se fosse parecido com o que se faz as cervejarias ciganas. Não sei se você ouviu falar que é aquele pessoal que não tem o espaço de cervejaria, não tem o maquinário, mas aluga o espaço de outro para produzir sua própria cerveja. Produz, engarrafa, etiqueta e vai. E só pagou o espaço. Era mais ou menos isso lá. Até que compraram e fundaram, né, de fato, o que é hoje a Quinta da Corte. E eles têm processos tecnológicos modernos aliados à tradição do vinho. Olha, eu recomendo muito que conheçam isso. Fica em Valença do Douro.
Valença do Douro. É no norte, né? É no norte, Claro. é bem no norte, mas assim, vale a pena porque é uma viagem linda e é uma vinícola, assim, fantástica. Eles estão, inclusive, patrocinando esse episódio nosso também. Estão conosco, agradeço muito a Quinta da Corte, o Bruno, que estão dando esse apoio aqui para nós. E vamos experimentar esse vinho aqui. Legal. É um vinho... Quinta da Corte. Quinta da legal, Corte. legal demais. Obrigado. E ele é 100% uva vinhozinho, que é uma das principais castas brancas da região do Douro. E isso é interessante falar, que existe uma... Hoje em dia está mudando um pouco, mas existia uma tradição muito grande de produção, especialmente de vinhos portugueses, como acontece com alguns vinhos franceses também, de você não divulgar as uvas, você só fala da região. Você só fala da região... Dá só um segundo tá bem. desculpa. Não, pode continuar, tô te ouvindo. Não se incomoda, não. Hein? Não incomoda em nada. Eu pensei que tinha parado ali uma coisa. Então, eles têm uma tradição... Aí, só fazer uma pergunta. Aí tá tudo... Tá rolando, beleza. Tá rolando? Se parar de rolar, você grita, hein, meu? Custe o que custar. Desculpa aí, meu. Não, sem problema. E existe muito essa tradição, existia, né? Tanto com vinhos portugueses, acontece muito ainda com vinhos franceses, de você não especificar o tipo de uva. Você especifica a região. A região, né? O terroir. Nem o não terroir assim? em si, é a região mesmo. Certo. Você pega, por exemplo, vinho francês, um Côte du Rhône. Sim. Você sabe que é da região do Rhône. Pô, E aí você tem que saber quais são as uvas da região do Rhône e também ter um certo conhecimento de como é aquele solo para saber o que esperar daquela uva. Pois é. Cara, e engraçado você falou o Côte du Rhône, porque é pra lá que eu vou toda vez, né? Porque é de lá que é... Dali que a gente vai muitas vezes ao ano. É mesmo Côte du Rhône. Que mas bacana. realmente não tem nenhuma especificação de uva, né? Não Na tem. França, mais conservadora ainda. Aqui em Portugal você encontra, né? Vinhos assim, tipo, tem a especificação lá, Setúbal. Aí tem lá a composição, na maioria dos vinhos, pelo menos, né? Tipo, sei lá, Touriga Nacional, Castelão e Syrah. Um classicão, assim, né? Sim. Um comum. É interessante. Muita gente não sabe disso, né? Ainda mais... Não, muita gente não sabe. O canal aqui tem... Por muito tempo foi mais de 90% brasileiro. Hoje tá meio pau a pau, assim, tá meio 60% 60 brasileiros e 40 português. Sim. Então eu sei que muito brasileiro não tem essa cultura, não teve essa vivência em casa, ou não tem o costume de beber vinho. E é difícil beber vinho no Brasil, né, cara? Sim, porque basicamente você tem a área produtora maioritária do Brasil é Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E agora começou um trabalho, agora que eu digo assim, recente, eu acho que menos de 10 anos, um trabalho no Vale do Rio Doce, com vinhos com uma altitude maior. Onde fica isso? Que estado? Fica mais pro lado da Bahia. Caramba, cara. Fica mais sério? Eu diria, não é o sul, o sudeste, Sim, que é grande produtor de vinho no Brasil? Serra Gaúcha ali, a Serra Catarinense. É porque que acontece? Essa é a questão do terroir. O clima brasileiro ele não favorece muito a produção de vinhos. No sul você já tem um clima mais propício, porque são climas mais amenos. Mais perto da Argentina ali, Exato. né? Pô, tem bastante vinícola. A proposta do Vale do Rio Doce foi tentar, daquela região ali, né? Foi tentar... Pode pegar aí pra mim, tá vivo, eu tá nem vivo. bebi, hein? Deixa. Eu nem bebi, já tô derrubando. Obrigado. E a aposta era justamente vinhos de altitude para tentar apanhar a onda de vento ali, a circulação, e aproveitar mesmo a alta temperatura para produzir um vinho diferenciado. Eu confesso que eu não experimentei ainda deles, eu conheço bem a proposta, mas ainda eu não tive tempo, porque eu acho que quando eu vim para Portugal, estava começando isso. Não estava ainda, assim, enraizado como está agora. Eu tenho, assim, os meus contatos no Brasil, né, que trabalham com vinho também e tal, que vão me passando as informações e estão dizendo que tá um negócio bem bacana. Então... Cara, vamos lá, vamos começar isso aqui. Nós que brindar que você sabe, né? Tem a maldição claro, de ficar 7 anos sem beber, né? Exatamente. Que é bem pior do que qualquer outra coisa. Cara, que cheiro bom, hein? E ele tá bem jovem. É um terroir para um vinho branco, como é a região do Douro. É um pouco mais profundo.
É uma uva que normalmente em outros solos, se for uma Alentejo, por exemplo, vai evoluir com frutas mais jovens, ele já evolui um pouco com fruta mais madura, você sente um pouco daquela maçã, assim, um pouco mais madura, aquela sensação que você tem quando você cheira a maçã, que ela tá começando a ficar meio marronzinha, assim, Sim. que ela tá amadurecendo. Cara, Mais no ou fim menos da boca isso. aqui, pra mim parece bastante... Me lembrou até... Ele não é um branco muito... Obrigado. Achei que você ia me lançar um Isso charutão aqui, cara. Quinta da Corte. Eu falei, cadê o charuto? Isso aqui é um pousa-rolhas. Um pousa-rolhas. Pra não ficar na mesa. Opa, que coisa legal, Fica né? aqui, feita de xisto, que é a rocha predominante na região do Douro. Que legal. Posso ver isso aqui? Pode, à vontade. E isso acaba justificando um pouco por que os vinhos do Douro, isso falando de vinhos de Portugal, né, do norte em geral, geralmente são um pouco mais robustos. Tem um pouco a ver com a questão de... Não, faz aí o jabá. Vou fazer aqui, ó, Quinta da Corte. Legal, cara. Pô. Cara, obrigado. Mais uma vez, Bruno, obrigado. Pesado esse negócio aqui. Parece um imã, né? Bem interessante. Nunca tinha visto. Todo de xisto. E a questão do vinho do Douro é justificada um pouco disso também. Porque que acontece? É um solo que tem muita rocha, né? Como essa, xisto predominantemente. E a planta é um ser vivo e ela luta pela sobrevivência. E ela vai tentar encontrar terra, vai tentar encontrar água. E daí o que acontece? Ela vai se aprofundando mais na terra. E aí, gente, isso serve para vinhos do Douro e serve para a vida. Quanto mais profundas as raízes da planta, mais forte ela se torna. Certo. Então, basicamente, o vinho do Douro acaba sendo robusto por causa disso. Ele consegue puxar mais nutrientes da terra, justamente por causa dessa imersão mais profunda das raízes. Às vezes, em solos que são mais arenosos, ele vai ter uma característica mais jovem, não tão forte. Vai ser ótimo também, mas não vai ter essa robustez que regiões como essa do Douro, por exemplo, tem. Porque a planta ela vai buscar mais para ela e acaba pegando. Acaba que quando você entra no mundo do vinho, você acaba captando um pouco da questão de agricultura também, e tem que ser. Claro, é. Pra tu. Cara, o vinho do Alentejo não é conhecido por ser, assim, forte, bem paulada, bem vermelho e tal. Essa, pelo menos, sempre foi a premissa que eu sei daqui de Portugal e tal. Agora você tá quebrando o meu paradigma, a minha crença de que o vinho do Douro tem essa característica de ser mais forte pela dificuldade do solo. Sim, e também Alentejo depende, porque Alentejo também é uma região demarcada, que tem acima, Alto Alentejo, a parte do meio, mais abaixo, e aí dependendo de que região do Alentejo, e dependendo do tipo de solo, ele vai ter mais robustez ou não, ele vai ter mais frescor ou não. E é engraçado que lá é bem arenoso, né, cara? Lá é. Tipo, não a zona toda, mas até a grande parte tá comprometida. O solo tá comprometido no futuro porque virou areia, né? Exatamente. E ainda bem que tem vinho ainda. Tem. Não, por Vinhos acaso... ótimos. Portugal em si é um país que em quase todo lugar, quase todo sítio, você consegue produzir bons vinhos. Eles vão ter a sua diferença. E por que isso aí, cara? Por que Portugal... Por exemplo, você não entrou muito a fundo no negócio na questão de por que o Brasil, na maioria dos vários climas que o Brasil tem, ele não é bom, não é muito bom produtor de vinho. Por que Portugal tem essa... Cara, consegue fazer vinhos tão bons? Que, em geral, o clima de Portugal, isso no comparativo com o Brasil, ele é mais ameno. Você consegue ter uma circulação de vento maior em algumas regiões. Você não tem tanta incidência dos raios solares assim de forma muito forte, então não agride tanto a planta. Então, isso tudo contribui para que o solo seja melhor. No caso do Brasil, na parte ali do sul, o clima é um pouco mais ameno, por isso que possibilita a produção de vinhos. E tem vinhos maravilhosos. Eu lembro que quando eu comecei experimentando os vinhos da Casa Valduga e, nossa, eu adorava aquilo ali. Eles tinham uma gama imensa, Onde uma fica variedade. isso? Aqui ou lá? Lá. No Brasil?
No De Brasil, onde é? No Vale dos Vinhedos. Tem várias vinícolas ali. Eles têm uma cultura de vinho bem forte naquela região. Cara, só assim, uma comparação de clima que queria saber de você, o que é que... Onde que isso influencia mais? Porque a gente tá falando da região do sul, do Brasil e tal. Cara, lá chove muito no verão, né? Enquanto o verão do Brasil, na maioria do Brasil, né? Tirando algumas regiões do norte, que é muito mais seco e tal. Pelo menos no sudeste e sul, o verão tem essa característica. Chove muito, tempestades, né? 5 milímetros, né? De água. Meu, chove muito e é bastante quente. E o inverno é o contrário. É frio e seco. Isso, assim, onde... Bom, eu ia perguntar, onde isso afeta no vinho? Com certeza a resposta é em tudo. É em tudo, mas absolutamente tudo. é muito maluco que o clima daqui de Portugal é muito diferente. E o vinho é muito diferente, cara. Sim, exatamente. E você consegue apanhar tudo, assim, Portugal, apesar de algumas mudanças climáticas que estão ocorrendo a nível mundial, é um dos poucos países que você ainda consegue ter as 4 estações do ano muito bem definidas. Você consegue sentir bem as 4. Então, Hoje estamos perdendo um pouquinho, né? Estamos perdendo. E isso A gente já teve verão antecipado esse ano, né? Sim, é porque a primavera, ela tá vindo de um jeito... É, tá brabo, meu. Mas... Esse é um bom sommelier, hein, ó. Ele viu aqui que os guri... os guri tão rápido. Não, pode deixar o... Aliás, eu tô falhando miseravelmente que o Beck aqui precisa de vinho também. Obrigado pelo pessoal que tá aí ajudando aí com os vinhos e tudo mais. Sem vocês, nada disso poderia acontecer. Esse negócio aqui é engraçado porque a gente mastiga, sai no mic, né? Tô tentando tomar cuidado, mas esse negócio é bom pra caramba, ó. No Brasil, não sei se o pessoal tem o costume de comer isso, eu pelo menos não me lembro. Não. Mas isso é milho frito, galera. Sim. E ele é bom porque, como ele tem esse tostado dele, ajuda a limpar o palato. Principalmente quando a gente for trocar de vinho, ele vai ajudar bastante. Agora, uma coisa que é interessante... Assim, eu tô conversando assim, aleatório, não tô seguindo roteiro. Que roteiro? Que roteiro? Cadê o roteirista? Que não existe. Cadê o roteirista? Tá de folga. Aí, uma coisa que é interessante a gente falar é sobre harmonização. Por isso que eu também quis trazer umas coisinhas aqui. Porque é às vezes você pode ser só um bebedor de vinho simples, pode ser um profissional do vinho que não se aprofunde muito, mas tá lá, tá trabalhando, tá vendendo, seja num restaurante, seja numa adega, enfim. Mas quando você começa a se aprofundar em harmonização, na parte gastronômica que envolve o vinho, aí é que você vai para o próximo passo, que é onde você consegue oferecer uma experiência melhor. Certo. Puta, tirar o melhor de tudo ali, né? Exatamente. Tipo assim, esse negócio de tomar uísque com charuto e tudo mais, né? Essa harmonização Inclusive, quando a gente se forma em vinho, a gente passa por esse processo também, de uísque, charuto. E na cerveja tem também? Na cerveja, nem tanto. Fica preso. É porque também a cerveja é um universo à parte, que tem muita coisa. Inclusive, cervejas que você pode usar para sobremesa, cervejas que você pode usar para ter uma coisa mais cítrica. Tem vários estilos de cerveja diferentes, você pode navegar aí. Tirando a batatinha frita ali, né? O clássico, uma batata frita, um torresmo, para quem come torresmo. Assim, não, tem muita coisa. Assim, a questão de... Se a gente for falar de harmonização, a cerveja, ela abre um leque tão grande quanto os vinhos. Sério? Cara, é engraçado, porque a cerveja já é por si só um alimento, né? Tipo, ela te deixa muito pesado. Muita gente não tem fome quando bebe cerveja. Já o vinho não, né? O vinho tem essa... Ele meio que abre mais o apetite, exatamente. Né? Não te alimenta tanto. Ele te dá uma reação no paladar que parece que tá pedindo mesmo pra você comer alguma coisa e... Né, juntar alguma coisa. E aí que chega nesse ponto... porque tem vários estágios do profissional do vinho, né? Tem do cara que colhe a uva ao que faz, que é o enólogo. O enólogo que é o grande arquiteto do vinho, né?
Não é o... Então, cara, tem essa diferença também, né? Que eu tava até com essa pra te perguntar. A diferença entre o enólogo e o sommelier. Você não é enólogo, você é sommelier. Eu sou sommelier, exato. Qual é a diferença? Tem 3 nomenclaturas aí que vão navegar pelo mundo do vinho, né? Tirando o pessoal do início do processo, que faz a colheita e tudo mais. Primeiro, da linha, é o enólogo, que é o grande arquiteto do vinho, que é o cara que vai pegar aquela produção, ele vai desenhar uma ideia. Eu quero um vinho assim, com essas características, que atinja esse objetivo. Que, em primeira instância, numa análise, ele vai ter coloração X, vai ter no olfato primário Y e na boca Z. Ou seja, o cara ele já pensa em tudo isso antes mesmo de escolher a região do vinho. Exatamente. Caramba, ele vai pensar, assim, ele já vai ter uma premissa, né? Porque ali dentro da quinta, né, da onde está sendo feito o vinho, ele já sabe que tipo de solo que ele trabalha. Até porque normalmente é o enólogo que coordena o plantio. Ele que vai definir mesmo como é que vai ser e tudo mais. Cara, esse cara precisa estar presente, então, desde a primeira semeadura até... Tudo. Ele é responsável por todo o processo. É ele que coordena absolutamente tudo. E daí, quando esse vinho, depois que ele vai para os tonéis, depois que ele é macerado, né, fez o desengace, macerou, botou tempo de guarda que o enólogo define, inclusive, ele vai pensar, eu quero um vinho assim, assim, com essas características assim, assim, assado. E aí ele vai pensar, vou produzir um varietal, que varietal, no caso, é o vinho que tem uma casta só. Ou não fala monocasta? Ou monocasta. Também eu sei serve. que em francês a gente fala monocepage. Mas é o mesmo, é monocasta ou varietal. Varietal, exato. Legal, nunca ouvi essa palavra antes. Aí. E por exemplo, ele pode chegar a essa conclusão, ou ele pode chegar à conclusão que ele quer fazer um vinho de corte. Que pode ser corte, ou blend, ou assemblage. É a mesma coisa, que é a mistura de uvas. E aí ele vai fazer o teste. Às vezes ele vai pegar, vamos supor, ele tem na adega dele, vamos supor que esse enólogo, ele está lá no Alentejo produzindo vinho, e ele tem lá uma barrica com Cabernet Sauvignon. Só que ele quer dar uma característica condimentada para esse vinho. Ele sabe que o Cabernet Sauvignon é uma uva que tem potência, mesmo no Alentejo. Mas ele quer um condimentado, que é uma coisa assim, uma certa pica, quando a pessoa coloca na boca, dê aquelas espetadinhas, assim. É isso que a gente chama de tanino? Ou não? Não, o tanino é aquela sensação, é a partícula que está presente na casca da uva tinta, e ela é basicamente responsável pela distringência do vinho, essa sensação de secura que a gente tem na boca, que está presente em outras frutas, no figo, por exemplo. Quando você na come, pera? Na pera, quando você come, que você sente... Direto você pega uma pera que não tá legal, ela meio amarra, que ela tá né? não é amargando em si. Ela dá uma amarrada, né? Exatamente. No tecido da boca. Mas então, como chama essa picância aí? Isso daí já é uma característica da uva, porque cada uva vai ter uma característica similar. Isso eu tô falando, gente, deixando claro, de uvas viníferas. Uvas provenientes da planta Vitis vinifera, que é a videira. Tá? Porque, por exemplo, no Brasil se faz muito, principalmente no Brasil, se faz muito vinho de mesa, né? Que já é um outro tipo de videira. Normalmente se usa muito a Vitis labrusca. É outra espécie. É outra espécie. Pô, interessante demais isso, hein? A espécie mesmo que é usada para a produção de vinho é a Vitis vinifera. Sempre. E deixa eu fazer uma vírgula aqui. Você falou, uma coisa legal para quem não sabe é que aqui em Portugal a gente não tem essa discriminação entre vinho suave, vinho de mesa, vinho tinto, né? Que no Brasil o pessoal fala, vai tomar um vinho? Eu não gosto de vinho seco. E aqui em Portugal, na Europa toda, não tem essa divisão.
Você consegue explicar por que isso e o que é o vinho de mesa? Sim. Que você falou? Por que o Brasil faz essas coisas? Eu acho que já vem da nossa cultura a questão do improviso, sabe? Já tem isso. Que, por exemplo, a gente estava falando mais cedo que não tem uma cultura de produção de vinho nos outros estados, até pela questão do clima, retenção de água, enfim, que no sul é mais propício. Opa. Agora, já é o segundo, já deixaram até, já vamos para aí. Daí... É que ela viu que meu copo tá... sim. tá precisando de refil. Sommelier Giovanni Brito. Chama ele pro seu podcast que ele vai te trazer um monte de vinho. Pra enoturismo, pra eventos, a gente vai falar daqui a gente vai chegar nisso aí, vamos lá. Eu quero saber também, pô. Agora, nem eu sabia que você... Vamos lá, tem coisa vamos aí. Vamos lá, passo a passo. E daí, a gente tá dando essa volta toda que eu ia falar de harmonização, mas a gente vai voltar, não esqueci. E daí, o que acontece? Como não tem muito essa cultura, quer dizer, não tem, não por não querer, é porque a situação, né? O clima não propicia. Uma outra cultura, né? Uma Exato. adaptação de... É uma adaptação, exato. E aí começou-se a fazer esses vinhos de mesa para as pessoas poderem beber vinho. Só que tem muita diferença que, por exemplo, a casca da uva da qualidade vitivinífera, ela tem uma casca um pouco mais grossa, mais densa. Então, a uva tinta, ela consegue reter esse tanino. A uva de mesa, né? Geralmente tem outros tipos, mas a mais comum que é usada é a Viti Labrusca. Ela tem uma casca mais fina, que é aquela uva mesmo que a gente compra para dentro de casa. Que a gente come, você vê que é uma casquinha fininha. Você não consegue ter muita retenção, mas o pessoal começou a fazer. E é um vinho que era macerado. A parte da fermentação não conseguia agir muito, tanto que tem vinhos que se você for ler ali, você tem adição de outros tipos de álcool, a partir de cana-de-açúcar. Por isso que tem muito vinho doce no Brasil, né, cara? Sim, exatamente, é isso. Puta, eu vou lá, às vezes, quase todo ano vou pro Brasil, pego um vinho... quando eu quero ver um vinho qualquer ali, né? Hoje eu já sei que não dá. Mas tem muito essa coisa, você bebe o vinho e você sente mesmo um gosto de cana, um álcool que é de outro álcool, parece que misturou vinho com cachaça. Exato. Que não é o álcool proveniente da própria uva, né? Que inclusive aqui a gente tem até... por exemplo, a bagaceira, ela é o álcool restante da própria uva, né? Exato. Então não tem aquele gosto de cana e tal. Nada contra a cana, acho até que... Eu gosto muito de cachaça e tal. Sim. Mas no vinho parece pra mim que não combina, cara. É porque fica diferente, porque os vinhos que têm adição de aguardente vínica, como é o caso do vinho do Porto, por exemplo, tem um aspecto completamente diferente. E é feito também com uvas vitiviníferas. Aí, sim, são as próprias para isso. E o Porto, ele tem... Eu sei que você vai entrar nisso logo em breve, mas o Porto eu fui num enoturismo. Sim. Onde foi? Vila Nova de Gaia, putz, muito legal, conheci como é que fazia Porto, eu não sabia, porque muita gente fala vinho do Porto, que é errado, né, é uma denominação errada, na verdade é só Porto, né, que a gente fala que é o Porto, e ele não tem nada a ver com a produção do vinho normal, então tipo, não é um vinho que é do Porto. Ele é outro tipo de bebida. Muitos americanos, inclusive, aqui se enganam com isso, né? Vem pra cá e falam, eu quero pega uma garrafa. A gente já viu isso muitas vezes, né? Sim. Pra quem não sabe, eu e o Giovanni já trabalhamos junto em um lugar. E a gente cansou de ver americano encher a cara de vinho do Porto, né? De Porto. Sim. Nossa, e o negócio é muito forte, cara. Exatamente. Tem nada a ver com vinho, tipo... Porque você tem um nível de açúcar ali mais elevado, porque a fermentação é interrompida no meio quase. É feita a adição de aguardente vínica. Então, você tem uma elevação de álcool, adicionada a isso o nível de açúcar que está alto também, que contribui nisso. Então, de fato, é um vinho com teor alcoólico mais elevado. Muito alto, né? Mesmo aquele vinho ou sobremesa... Não é uma coisa para você tomar uma garrafa. Igual a gente vai chegar lá, né, Gil? A gente vai chegar. A gente vai falar disso também.
E onde é que a gente tava beleza, mesmo? a gente tava falando antes da gente entrar no Porto, a gente tava falando do vinho tinto de mesa do Brasil e Isso, essa diferença exatamente. de adicionar cana, etc. Exato. Quando você pega aqueles famosos garrafões que tem lá, se você for ler, quando tem, né? Quando tem a ficha técnica lá. Puta merda. Se for ler, você vê. Qual era o nome daquele... Puta, aquele de festa junina? Como? Não, sucão. Sultão. Ah, tinha sultão, sangue eu de conheço. boi, Sangue de boi, pérgola. sangue de boi. Uma vez uma Tem pessoa falou pra mim, vários. não é sangue de boi, é sangue de bois. Sim, já ouvi essa também. Que bois com S no Aham. final em francês quer dizer beber, né? É Sim. o sangue de beber, cara. Nem, mas aí eu acho que essa coisa do vinho de mesa... Quer dizer, eu teria que me aprofundar na história para saber que eu não sei, porque é meio perdida a origem do vinho de mesa. Mas eu, sendo brasileiro e conhecendo, né, o povo de onde eu venho, eu acho que vem na questão de improviso. Tipo assim, já que não tem vinho, vamos dar um jeito de ter vinho, Certo. né? E coloca. Há muitos profissionais da área que falam que aquilo não é vinho de verdade. E não sei o quê, tal. De fato, não vai ser um vinho de qualidade, isso posso afirmar. Mas eu lembro de quando eu estava fazendo minha formação de cerveja, que chegou, um dos professores era simplesmente o mestre cervejeiro da Ambev. A Ambev, para quem não sabe, é a detentora da maior parte das marcas de cerveja do Brasil, né? Quase um monopólio. Inclusive, ela pega os rótulos, né? Ela produz, ela tem o direito de produzir alguns rótulos, né? Tipo a Budweiser, acho que no Brasil é feito pela Exato. Ambev. A Heineken não é? Ainda não, mas estava em negociação. Eu não sei quantas ficou. Eu acho que a Heineken faz parte daquele outro grupo, o da Coca-Cola, começa com É PepsiCo. Não, o PepsiCo é da Pepsi, o da Coca-Cola eu já não lembro. Já não lembro agora, não vou Também lembrar. não lembro. Pode ser que a gente lembre no decorrer. Do nada alguém dá um grilo aqui. Exato. Mas eu lembro que a gente estava em sala de aula, né? Experimentei, e tinha as provas de cerveja e tudo mais. E aí ele tava falando, eu já fui aluno com vocês. E eu sei que quando vocês começam a conhecer cerveja, vocês ficam meio nariz em pé. Vocês falam que cerveja mainstream não presta. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Aquele cara que trabalha de sol a sol na obra, que ganha um salário mínimo e que só tem condições de beber Antártica e Brahma, pra ele aquela é a melhor cerveja do mundo. E aquilo continua sendo cerveja. Ah, é mainstream, é uma lager simples, não é encorpada, é cerveja. Então, eu acho que a coisa do vinho de mesa entra um pouco nisso também. Até onde o bolso da pessoa pode pagar. Que, infelizmente, a gente tem uma questão de taxa tributária no Brasil muito pesada. Mas muito pesada mesmo. É difícil a gente conseguir conhecer... Eu não digo da minha parte, porque como eu sempre fui da área, eu tinha que meio esse privilégio de conhecer certas coisas. Agora, quem não é, às vezes tem dificuldade de conhecer mesmo. Tipo, não é essa facilidade que a gente tem aqui em Portugal de chegar no mercado, comprar um vinho a menos de 2 euros e às vezes o vinho bom. Nossa, cara. Porque eu defendo muito, eu bato muito nessa técnica, inclusive no meu Instagram, que não é preço. Que por acaso como é o teu Instagram? Já vamos falar agora. Ah, sim, @sommeliergiovanni. Eu tô lá dando várias dicas, tentando, literalmente, como tá na bio do início aqui do nosso papo, democratizar o vinho, tornar o conhecimento fácil. E às vezes eu sinto que as pessoas ficam um pouco intimidadas com essa coisa. Que vinho é uma coisa chique, É uma coisa um negócio de uma classe... Só bebe quem tem grana, tal. Ah, vou comprar aquele vinhozinho barato ali do mercado, mas eu não sei, tal. E não é, né, cara? Tem nada a ver. Ó, só pra deixar claro, sommelier é com 2 M's, não? Com 2 N's. Com 2 M's, sommelier Giovanni Brito. E Giovanni também tem um truque aí no meio, 2 M's? Não, é um N Um só. N só. É I no início e E no final. Giovanni. Beleza. E já outra parada, ó. Se você tá aí, tá curtindo a conversa, já deixa o gostei e se inscreve, porque até agora a gente não falou nenhuma vez isso. É verdade. Deixa um comentário pro Giovanni. O Giovanni, vai me prometer aqui na frente das câmeras que o Giovanni vai ler os comentários desse episódio aqui, vai Com responder certeza. cada um lá.
Valeu. Tá feito? Topa? Aham, vambora. Então, pergunta aí. Vamos. Nessa hora ter assessoria é bom por causa disso, porque aí ajuda. Bora. Eu tô precisando de uma, cara. Tô precisando de uma assessoria. Faz uma diferença, porque eu sou perdido na vida. Meu Deus, cara. Não, eu preciso de um roteirista aqui. Raccord Labs, inclusive, tá precisando de roteirista, editor de vídeo, editor de cortes. Assim, né? Mas depois a gente fala sobre... vamos voltar ao nome. Esse assunto tava tão legal. Vamos voltar pra... Exato, né? Não vamos deixar essa bad bater, não. Cara, o negócio de democratizar o vinho, né? A gente parou aí, né? Tem alguma outra coisa que você ia acrescentar nisso? Que eu acho muito legal esse negócio de democratizar o vinho. E surgiu de uma forma muito espontânea, assim, a ideia de fazer. Porque eu tava eu tava numa empresa, né, num projeto, onde fiquei 2 anos lá. Inclusive, sou grato pelo tempo que eu passei lá, pelas pessoas que eu conheci, pelos contatos que eu fiz, que inclusive são contatos que se mantêm até hoje. Ó. Esse é um do Quinta da Corte, é um deles, que eu consegui inserir nesse contexto. E foi passando um tempo, ali ao longo de 2 anos, eu fui vendo que eu estava indo para um lugar que não era o meu lugar, sabe? Estava sendo colocado, estruturei todo um projeto em relação a vinhos e depois políticas de empresa, enfim, foi sendo colocado para um lugar que depois eu fui ver que era abaixo daquilo que eu realmente estava, do potencial que eu estava. E pronto, as coisas aconteceram numa boa, o contrato acabou, vai cada um para sua vida, mas depois que eu deixei esse contrato de lado, parece que veio um novo fôlego, um acordado, tipo, cara, olha, quem você é, vamos fazer um negócio. E aí, despretensiosamente, e é muito bacana essa história, porque eu tava lá na Quinta da Corte, que eu tinha sido convidado há muito tempo atrás para conhecer, para fazer um enoturismo. Tava lá e... Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Ai. A assessoria tá forte aqui. Não, tá. Ah, não, mas calma, a outra já acabou. A outra acabou. Ah, caramba, Giovanni, você bebe demais, hein, meu? Tá vendo? Não, acaba isso aí, cara. Vou acabar, mas... Quer dizer, né, o cara da etiqueta aí é você, meu. Vamos arrumando aqui já. Cara... Daí, deixa eu só... Vai. Só pra não perder a linha de raciocínio. É fácil de perder agora, hein? Depois de, quê? Duas tacinhas já? Nem sei se foi 2 ou 3. Um bico aí no... Já tô vendo como a gente acaba esse... Vamos estar ali fora, ó. Polícia aqui na porta. Vamos lá. E daí eu tava... Fala só mais pertinho aí do seu sim. mic. Ou se você quiser mexer ele aí, ou colocar mais de frente, quanto mais acho melhor. que assim tá bacana. Legal, agora tá top. E daí vim desse contexto, né, que eu tava profissionalmente falando, meio para baixo, perdi o foco de quem eu era. Tipo, tinha tanta certeza de quem eu era e eu me deixei levar para algumas situações, algumas coisas que foram faladas. Até que quando eu saí disso, deu um sopro assim, falando, não, cara, aí, ó o que você tem para oferecer e tudo mais. E aí, despretensiosamente, tava lá na Quinta da Corte, eu e a assessora, e aí... Que é ela? Assim, a Luane que faz esse negócio funcionar todo, que se dependesse de mim... Legal, nossa. Ela que é a pessoa que faz a coisa acontecer. Aí, eu só falo. Que legal, Fale bebo. Que legal. Aí... É pra isso que você estudou vinho, né, cara? Pois é, exatamente. E daí, a gente tava lá, cara, vamos fazer um Instagram... Vamos falar sobre isso. E é uma coisa que a gente estava falando há pouco tempo. É uma coisa que eu já faço há muito tempo. Sentar com amigos e falar sobre vinho. Sentar com clientes e falar sobre vinho. Falar sobre história de vinho. Vender experiências. Só que faço isso de uma forma muito formal, quando estou no trabalho, porque o ambiente exige. Ou de forma informal, com os amigos. Mas por que não estender isso para mais pessoas? E aí foi a partir desse pensamento que a gente fez no Instagram. Numa linguagem que fosse fácil de se entender, que tanto leigos, completamente leigos, quanto profissionais da área pudessem ter acesso a isso e começar a descobrir
o vinho. Aos poucos, começar a condicionar, porque o vinho tem muito disso, de você condicionar o teu paladar gradualmente, de forma a você conhecer e ter, novos vinhos, novos terroirs e ter novas experiências com isso. É bem isso, é um trabalho de formiguinha. Por isso que eu falo, quando a pessoa fala, não consigo gostar de vinho. Calma, vem cá. Senta aqui contigo, vamos conversar. Vamos começar desse aqui. Vamos habituar teu paladar. Aí a pessoa bebe, olha, até que não é ruim. Porque tem muito disso. Às vezes a pessoa fala, eu até bebo vinho, mas bebo vinho de mesa. Porque eu não gosto de nada amargo. Eu bebo vinho suave, né? Que é um vinho doce pra caramba. Exato. Eu não consigo. No Brasil, né? Eu não consigo café com açúcar, quanto mais vinho. Meu Deus. E daí... Mas aí, não, experimenta esse aqui, que ele não é suave, mas ele é mais fácil de beber. Aí a pessoa vai, até que... Aí começa. Eu comecei a fazer isso com pessoas mais próximas e fui vendo resultados. Falei, cara, eu posso fazer isso numa escala maior. Posso atingir outras pessoas. Porque é gratificante você passar esse conhecimento para frente de uma coisa que é tão... É milenar o conhecimento do vinho. Caramba. É uma coisa boa, é gostosa, é gratificante, é agregador, porque é muito bacana tu tá sentado aqui bebendo um vinho e batendo papo, passa o tempo sem nem ver. É muito bacana. Cara, e é muito louco, assim, que o vinho, ele, além de tudo, né? Na humanidade, ele já foi moeda de troca. O vinho Exatamente. O vinho tem uma bagagem ancestral que muitas outras bebidas não têm. Não tem. O vinho já foi, medida de trabalho. Quanto que um cara trabalha é quanto que ele tem de galão de vinho no final do mês. Não é à toa que o vinho tá tão presente na Bíblia, nas religiões, né? Exatamente. Não só na Bíblia, na Torá, até não sei se no Corão, mas acho que sim. Acho que sim, porque também vem da... Porque há algumas similaridades entre a Torá e o Alcorão, então acredito que... Vem dali. Os profetas coisa. que existiram no passado, eles foram... né, começaram na Torá e eles foram pra Bíblia, eles foram na Bíblia dos cristãos, depois foram pra Bíblia dos muçulmanos, né? Da Torá. Da Torá, do Corão. E, cara, é uma bebida muito louca que tem... assim, não... Popularizar ela é muito interessante. Eu acho... Essa tua bio eu adorei. Quando você mandou, eu já falei, puta, que bio legal, cara. Democratizar o vinho através das redes sociais. Porque é uma coisa mesmo curiosa. Até uma vez que eu fui pro Brasil. Eu tinha vindo pra França. Não, eu vim pra França em 2015. Depois eu vim morar aqui em Portugal em 2016. E quando eu voltei da França a primeira vez, eu não tinha ainda experienciado, né? Tido a experiência de beber vinho de verdade, com alguém me guiando do jeito que você tá falando. E na França eu tive. Eu falei, puta, cara, que louco, né? Eu nunca pensei nisso no Brasil. Que o vinho o que eu tinha de vinho no Brasil, que eu conhecia no Brasil, era aquele vinho do rolê. O vinho da festa junina. E eu vi que era totalmente diferente. E aí, quando eu voltei pro Brasil, o pessoal me zoou, meus amigos me zoaram. Eu falei, é difícil de beber vinho no Brasil. Você não encontra você não encontra, assim, uma garrafa de qualidade com preço acessível. Muito difícil de encontrar. Ou você encontra muito caro. E ainda assim, você não tem muita certeza do que é que você tá bebendo, ou do que... Portanto, no Brasil, é um negócio difícil beber vinho, né? É um esporte difícil. Sim, primeiro por você encontrar algumas coisas que sejam interessantes e que atendam aquela demanda de paladar mesmo e de contexto, de situações, enfim. Segundo, aquele assunto que a gente estava falando antes da taxação é muito cruel. E mesmo quando é fabricado lá, cara? Mesmo assim, ó, eu fui me atualizar para ver se tinha mudado alguma coisa e parece que tá mais ou menos o mesmo. Porque aqui a gente tem uma tributação, acho que no mercado, assim como é 13% e 23% de IVA quando é restauração. Enfim. O IVA, para quem não sabe, é o imposto. O que são as outras duas letras? Eu só sei que é o imposto. Mas é um imposto que a gente paga sobre todos os produtos, né? Que na maioria dos casos é 23%, Exato. Com exceção a algumas coisas, tipo de itens básicos, que acho que cai para 13%. Isso. Algo assim, né? Não, então, por exemplo, o vinho, quando você compra no mercado, aí
pelo que eu lembro, a taxação dele está sendo 13% e está sendo 23% quando é ou adega ou restauração, enfim. Agora, no Brasil, se o camarada conseguir abrir um negócio no Simples Nacional, eu acho que está batendo em até 30%. Puta merda, cara. Isso no Simples, e nem todo mundo consegue, porque depende do tipo de negócio. Se ele conseguir entrar em lucro, tem duas modalidades. Eu lembro que a mais usada era lucro presumido, que os restaurantes e tal enviavam pro governo uma ideia que eles tinham do que ia faturar. E aí isso batia 40, 45, por aí. Era muito, Cara, é muito muita bruta. coisa. Isso mesmo fabricado lá? Mesmo fabricado lá. Fabricado, produzido lá? Porra, o mesmo, terroir é de lá, emprega gente. Que entra COFINS, entra uma série de outros impostos que torna o preço final muito alto. E aqui o que é que muda? Porque aqui também é um país cheio de imposto, um país cheio de licenciatura para tudo, licenciamento. Licenciatura é outra coisa. É outra coisa. É o vinho. Tem muita burocracia, tem muita... Cara, como que aqui, assim, consegue ser um país que é pequeno, né? Muito pequeno em comparação ao Brasil, consegue ter tanta variedade de vinho. Eu costumo falar assim, tipo, cara, em Portugal é impossível você tomar todos os rótulos, e mesmo se um dia você conseguir tomar todos os rótulos, você não vai ter um favorito, e alguém vai vir e vai refazer o teu favorito, ou vai ser outro terroir, vai ser outro ano, e tudo é diferente. Tipo, é mesmo enraizado na cultura. Não. Agora, por que Portugal consegue fazer tanto, e o Brasil, com tanto tamanho, tanta terra, tem esse problema com o imposto, cara? É uma coisa também que eu fico muito perdido, porque assim, você tem uma oferta muito menor, e eu penso que o Brasil deveria promover mais o vinho que é produzido lá, e no entanto não é o que acontece. E tem essa taxação muito bruta. Assim, para nós que vivemos aqui há algum tempo, a gente sabe que para a realidade daqui, comparado com o ordenado mínimo e tudo mais, a taxação ela não é baixa. Mas em relação ao Brasil é infinitamente mais baixa. Então isso abre uma série de possibilidades, uma série de leques. Tanto que a oferta, para além da produção que é maior, por conta a taxação ela é mais suportável. Você consegue o comerciante, no modo geral, seja na restauração, seja nas adegas, enfim, ele consegue suportar melhor do que um comerciante no Brasil. Então, a operação ela se torna mais viável por conta disso. Lá é quase impossível. E, abrindo um parênteses agora, gente, vamos abrir um outro vinhozinho aqui, porque podcast de vinho não pode faltar vinho. Abrindo parênteses, não. Abrindo garrafas. Parênteses. Humores e piadas. Deixa que eu abro aqui os parênteses. Enquanto você abre aí, posso te fazer uma pergunta, então? Pode sim. Cara, o Brasil, tá aí uma boa comparação. Em Portugal, a gente tem uma variedade infinita de vinhos muito bons. Pra ser sincero, os meus vinhos favoritos no planeta encontram-se por aqui. Gosto muito de vinho francês, mas gosto muito dos daqui. Já bebeu vinho na Alemanha? Na Alemanha eu bebi muita cerveja. Difícil encontrar uma garrafa de vinho boa na Alemanha. Você paga tipo 20 euros numa garrafa e a garrafa lembra um vinho. Sim, mas eu ouvi isso de um local mesmo, que os vinhos não têm uma qualidade tão boa. Não é um terroir propício. Agora a cerveja... Agora a cerveja... E é o que eu ia te falar. Em comparação ao Brasil e até com a Alemanha, o Brasil tem muita variedade de cerveja. Sim. Putz, tem variedade de cerveja. Tem gente que... O Brasil, eu acho que a paixão nacional maior do que o futebol é a cerveja. Mas sabe o que acontece? Mas no vinho a gente peca. Então, o que leva a isso, cara? Tipo, o vinho tá pra Portugal como a cerveja tá pro Brasil. Aqui a gente tem basicamente 2 cervejarias grandes. E o resto são cervejarias muito pequenas, quase irrelevantes em comparação às cervejarias grandes, que são só 2. Mas o que acontece é o seguinte, o vinho eu tinha falado mais cedo que ele depende diretamente do terroir, né? A cerveja não. Porque a cerveja é praticamente... Eu não sei se você já viu produção de cerveja, a cerveja sendo feita de raiz.
Até se você pegar uma cerveja artesanal, tem gente que compra o material, faz em casa e tudo mais. É como se você estivesse fazendo comida. É um panelão. É um panelão. Você vai aquecer lá, você vai filtrar, depois você vai armazenar. Tem um tempo de guarda ali que não é muito grande. E o que acontece? É como uma receita de comida. Então, seja em Portugal, seja no Brasil, seja no Japão, ou seja dentro de um iglu lá na Antártida, a cerveja vai ser exatamente a mesma. Ela não depende da terra. E os grãos, assim, não fazem diferença? Não. Não tem uma... Isso é curioso. Não tem uma diferença... O que a gente faz agora com essa rolha, cara? Vamos deixar aqui do ladinho. Não, peteleca. Deixa eu cheirar essa aqui. Isso aqui, gente, é da Quinta da Corte também. Da mesma vinil que a gente está falando. Por exemplo, isso aqui é um exemplo daquilo que a gente estava falando antes. Não diz as uvas aqui. Quais são? Só diz que é do Douro. E tá aqui, Valença do Douro. Mas conhecendo os vinhos que são... As uvas que são plantadas no Douro, eu sei que quando tem vinhos assim, só com essa nomenclatura, que vão ter as uvas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cão, Souzão, que são as uvas assim mais conhecidas e mais expressivas da região do Douro. Tinta Cão? Essa eu nunca ouvi, cara. Tem a Tinta Cão, é própria de lá. Inclusive, quando você pega vinhos, às vezes tem uns vinhos que só tá escrito assim, vinhas velhas. É uma grande mistura de tudo quanto é tipo de uva, porque normalmente vinhas velhas são, o próprio nome diz, vinhas velhas, geralmente 80, 100 anos de existência, e tem tudo quanto é tipo de uva misturado. Que imagina, era aquela cultura do avô, do bisavô que plantava a uva no quintal. Ah, que uva que você tá plantando? Ah, é a uva. E botava tudo quanto era tipo de uva, colhia, dava ali, né, meu? Macerava e dava um vinho maravilhoso. E é o que tá ali. E acontece isso muito. E esse aqui, então, não tá escrito nesse rótulo, né? Deixa eu até ver aqui, só tá que é... Cara, Quinta do Corte. Quinta do Corte. Quinta da Corte. Da Corte. Nossa, já tô... Da Corte daí. Os guris já estão... Quinta do Corte, eu já li Quinta do Corte, Quinta da Corte. Passar aqui. Aí, não devolve aqui, meu. O Beck precisa beber. Não quero ninguém com sede nesse podcast. Ai, cara. Então ali não tá escrito. Não tá escrito nenhuma das uvas, nenhuma da... E também não é um monocepagem, não é um varietal, como você falou. Não, varietal? Varietal. Etal. Isso. Varietal. Não é um varietal. É um blend, ou assemblage, ou vinho de corte. Essa nomenclatura vinho de corte é muito usada no Brasil, por exemplo. Vinho de corte. Vinho de corte. Aqui é 2018. Exato. Grande reserva, uau. Quinta da Corte. Ele tá com um aroma maravilhoso. É que você tinha falado vinho de corte. Foi algo assim que você falou, né? Sim, sim. E ficou na minha cabeça aqui o corte aí, quando eu fui pronunciar. Vou deixar aqui, porque aí o pessoal tem mais tempo de ver o nome. E eu gosto muito da... A gente brinda de novo ou não? Tá aí a dúvida. A gente já brindou antes, já tá valendo. Uma brindada, esse é o dilema, né? Isso. Uma brindada basta ou... Eu acho que uma brindada basta. Mesmo quando troca de vinho? Sim, até porque depois de uma garrafa de vinho a gente não vai ficar lembrando de brindar, né? Então tá bom, brinda aqui comigo, sabe? E o barulhinho, cara, você faz? Aquele barulho, pra quem não... Eu li num livro aqui de Portugal, que faz parte da etiqueta da degustação. O seguinte, né? O cara... Esse é o teu momento, hein, cara? Vê se confere. O cara roda o vinho e tal, né? Dá aquela olhada ali na contraluz, na densidade do líquido e tal. Aí dá aquela cheirada profunda, né? E aí tem a bebidinha que eu li no livro, que era o seguinte, talvez é porque eu li, né? Não vi alguém fazendo, mas que é aquele negócio polêmico, fazer o barulho ou não fazer o barulho. E no livro dizia que não tinha nada fora de etiqueta, que era um negócio mais ou menos assim, ó. Né? O cara... Dá aquela... Deixa o ar passar pelo céu da boca pra refrigerar. Você vê que quase não saiu o barulho. Talvez quem tá vendo vai falar, puta barulho bizarro. Mas dá aquele barulhinho pro vinho, pro ar passar e abrir a
as narinas e sentir um gosto melhor. O que é que você fala sobre isso, cara? Olha, tá certo, tá errado? É polêmico, não é polêmico? Não, até que não é polêmico, não. Sobre a obrigação, é um mito. Certo. Tá? Não vai interferir positivo ou negativamente em absolutamente nada o tal do barulhinho ou deixar entrar o ar. Essa questão do copo, acontece uma coisa que é chamada análise organoléptica do vinho, que é você ter os 3 estágios de avaliação do vinho, que são o visual, o olfativo e o gustativo. Normalmente, quando você serve um vinho para um cliente, você serve um pouco e ele vai analisar primeiro a cor, o nível da unha do vinho, principalmente no tinto. Que é a unha do vinho? Essa coisinha transparente que tem quando você deita um pouco a taça assim, que aparece essa coisinha transparente assim em cima da linha. Você faz a análise disso, se tá muito densa, se tá mais clara. Não tem a ver com o nível alcoólico também do vinho? O que tem a ver com o nível alcoólico é isso aqui que desce, é a lágrima. Isso, eu achei que isso era a tal da... Eu nunca ouvi essa expressão unha, mas a lágrima, sim. A unha é quando você deita que tem essa impressãozinha meio transparente, assim. Saquei. É tipo é uma bordinha. Você vê que ele tá... Essa bordinha, ela tá abraçando o copo, né? Isso. Algo assim. E aí você analisa o nível de densidade visualmente do vinho. Esse é o primeiro estágio de análise. Ou seja, quanto mais... Como é que é aqui a medida? Quanto mais fina, quanto mais grossa? Isso. Quanto mais clarinha ela, menos denso o vinho é. Por exemplo, se você deitar um Pinot Noir, assim você vai ver a unha bem clarinha. Significa que ele não é tão denso. Quer dizer, você vê mais ela. Exatamente, você vê mais ela. Quando você não vê tanto, você vê que tem uma certa densidade, você já visualmente já sabe que a estruturalidade do vinho é maior. Nossa, cara, que legal isso. Nunca tinha... Nem no livro que eu li, no barulhinho. Sim, aí esse é o primeiro estágio. Depois o estágio olfativo... Normalmente o que acontece? Você tá lá o vinho, você fez a análise aqui visual, você leva o nariz, ele vai te dar os aromas primários. E a rodada aqui, ó? A rodada é depois. Isso é uma dica importante. Geralmente, quando vocês verem alguém, assim que serviu o vinho, rodar, normalmente essa pessoa não entende nada de vinho. É só o que eu fiz. Não ouça nada do que eu falei, porque os 2 vinhos chegaram. Eu só fiz isso. Caiu o vinho, o que eu fiz? Eu rodei, né? Rodei e cheirei. A pessoa ela só quer fazer uma mise-en-scène ali, mas sem saber o que tá fazendo. Olha, eu fiz porque esse livro me falou pra fazer, cara. Não, e é certo fazer. Só que antes de você girar, você primeiro leva o nariz. Então esse livro... dizia ao contrário. Girar pra ele abrir e vai levar o nariz. Tá errado. Porque quando você gira, tem uma circulação do álcool. Traz aquele livro lá. E a circulação do álcool é que abre os aromas secundários e terciários do vinho. Ou seja, melhor ele parado, cheirar parado. Sim, em primeira ocasião, sim. Porque aí você tem as primeiras sensações mais puras de quando ele saiu da garrafa pro copo. Certo. E esse papo de deixar o vinho abrir, né? Porque na minha família lá na França, a gente faz sempre... Não que a minha família seja da França, tá? Mas eu tenho muito... Bom, você sabe, né? Uhum. Pessoal da família da minha namorada e tal, eles sempre abrem a garrafa, como lá às vezes é muito frio, também abre dentro de casa, deixa ela dar uma esquentadinha, porque ela fica geralmente na cave, e daí fica aberto lá o vinho... 2 horas, 1 hora, sei lá, mínimo uma meia hora aberto. E mesmo no copo, põe no copo e deixa ele lá abrir um pouco no copo. Isso faz sentido ou não? Faz dependendo, principalmente dependendo da idade do vinho. Ele precisa abrir. Por isso que a gente tem um equipamento... O decanter. O decanter, exatamente, que é justamente para isso. O decanter ele tem 2 funções. A primeira é decantar. O que seria decantar? É aquele vinho que já tem uma certa idade, que com o tempo ele vai cristalizando, vai criando as chamadas borras embaixo. Então o decanter serve para você passar o líquido da garrafa para ele sem que caia a borra.
Porque às vezes se você servir direto da garrafa, pode ser que caia e aquilo tem um gosto desagradável, né? Não é muito legal. Eu ia falar que eu gosto pra caramba. Não quando tá no copo, mas se sobra na garrafa, eu tomo depois. Se cai no meu copo, eu não rejeito, não. Não, há quem goste, mas... É tipo um chips de vinho, né? Ele é um crocantinho ali. Para a maioria das pessoas, para mim, por exemplo, não é muito agradável. E daí, o decanter, em primeira instância, serve para isso. E tem a segunda função dele, que é de aerar o vinho. Às vezes o vinho ele não chegou a cristalizar, mas ele já é um vinho antigo e ele precisa abrir um pouco os aromas para você ter as percepções de melhor forma. Ele respirar, ter contato com oxigênio, para ele expandir todo o potencial dele. Então você transporta esse vinho da garrafa para o decanter, gira o decanter, deixa um pouco, e ele começa a aerar mesmo, entrar ar e circular ali para abri-lo. Então faz sentido sim, mas de acordo com a idade do vinho. Se você pegar um vinho tinto 2023, por exemplo, não faz o menor sentido decantar, aerar. A partir de que idade, assim, que faz sentido você abrir a garrafa e deixar pelo menos ela respirar um pouco mais? Olha, se a gente está em 2024, vamos falar de uma colheita aí 2015, por exemplo. Ok, aí você já abre esse vinho. Esse vinho provavelmente já ficou parado por um bom tempo na sua cave. Exatamente. Eu tenho uma cavezinha em casa. Tenho lá vinho de... Acho que o mais velho que tem lá, acho que é 2008. Tá parado lá há muito tempo. E não é só isso, tipo, tá lá o ano 2008, ele passou por todo um processo de guarda antes na barrica, depois ele foi engarrafado, passou por um pouco mais de guarda. Você tem que contar todo esse tempo, para além do tempo de produção, mais o tempo que ele ficou de guarda. E daí esse já vale a pena colocar num decanter. Não só abrir a garrafa e deixar respirar, mas tirar da garrafa mesmo. Sim, porque não é que ele vai estar ruim, mas você não consegue, direto da garrafa, mas você não consegue aproveitar todo o potencial dele. Então é importante, inclusive para quem gosta de vinho, você ter essa questão. Agora eu vi que tem dois assuntos que a gente foi driblou, né? Driblou. Um deles que eu olhei pro queijo ali, eu lembrei, é da harmonização. Pois é, cara, esse cara tá aqui faz uma hora já. Pois é, mas o assunto tá ainda... Cara, vinho é um negócio que, se a gente não controlar, a gente vai até amanhã de manhã. Puta, cara. E daí, o que acontece sobre a harmonização? Que eu acho que isso, inclusive, gera um corte legal. O que é harmonização? Vamos pros cortes, vai. O que é harmonização com vinho? Isso serve para cerveja também, mas como a gente está aqui com vinho, vamos falar disso. Basicamente, essa combinação gastronômica entre comida e vinho. Porque às vezes você tem coisas muito boas, assim, separadas, e se você juntar, você consegue uma coisa muito superior. E a harmonização, ela entra dentro disso, que é você pegar dois produtos distintos, né? Uma comida e uma bebida. E ao juntá-los na boca, você gerar um terceiro produto que é superior aos dois individualmente. E aí vai do conhecimento que você tem daquele vinho, do conhecimento que você tem daquele alimento. Então, por exemplo, a gente tem um queijo brie aqui, que tem uma gordurosidade, né, natural dele. E ao mesmo tempo... Opa, chegou na hora certa. Temos mais convidados. Eu não queria interromper o Giovanni aqui de novo. Não tem problema. Não, quando a primeira dama chega, é ela que manda nisso aqui. Vai. Aí daí, por exemplo, a gente tem um queijo brie aqui, que ele tem uma gordurosidade que é própria dele. Ao mesmo tempo, ele tem essa certa maciez, né, do queijo. E aí, quando a gente tenta harmonizar isso com esse vinho, por exemplo, que tem uma certa estruturalidade, você consegue, ao mesmo tempo, amenizar ele e dar corpo pro queijo. Tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou te lançar o desafio. Opa! Né? Os desafios do Giovanni eu gosto. Exatamente. Primeiro, experimenta o queijo sozinho. Agora que eu já tô cheio de vinho, não? Sim. Experimenta um pedacinho só, não precisa... Uma dessa inteira, não? Não, corta isso pela metade. Peraí. Só pra tu saber, só sentir Só pra... Essa aqui tá menorzinha, vai. Só pra eu sacar.
Esse é um brie, né? Um queijo... É um queijo brie. Queijo brie. Sim. A gente tem uma francesa aqui no Beck, a gente tem que falar direito. Pode cometer gafe. Ok. Beleza. É o queijo brie, né? Ele até passou, porque esse vinho é meio pertinente, né? Sim. Só que agora, bebe água para limpar teu palato. Né? Sentiu o queijo brie, como ele é. Agora, experimenta colocar o queijo brie na boca e já beber o vinho. Na sequência, Na sequência. sem mastigar o brie. Não, pode mastigar. Tipo, mas antes de engolir... Deixo um pouquinho na boca. Exatamente. Certo, deixo o brie de um lado e o vinho... Deixa o vinho se misturar ao queijo. Que aí você vai ver a sensação que você vai ter, que um vai dar para o outro. Nunca tinha feito isso na minha vida. Exato. Eu sempre fiz errado. Como Nunca assim? coloquei os dois juntos. Sim. Era sempre tipo, ou comer e depois beber, ou beber e depois comer. Cara, nunca tinha feito isso. Tô impressionado. Mesmo, eu consegui sentir muito forte o gosto do queijo Aham. e o gosto do vinho. E principalmente o cheiro dos dois. No nariz que sobe por... Exatamente. E a gente chega à conclusão de que uma boa harmonização é bem feita nesse sentido. Você juntar dois produtos distintos e na boca produzir um terceiro produto superior aos dois individualmente. Isso é uma boa harmonização. E é muito bacana essa coisa de você levar as pessoas a isso. Por isso eu gosto tanto do meu trabalho por causa disso. Porque você promove experiências e com conversa. Você está conversando, bebendo e promovendo experiências. E é uma coisa que eu quero facilitar na comunicação do Instagram. É justamente isso. As pessoas podem, com o que elas têm em casa, não precisa ir para um restaurante caro, não precisa gastar rios de dinheiro no mercado. Com o que ela tem em casa, ela consegue fazer uma boa harmonização, curtir uma tarde diferente, uma coisa bacana. E o que você recomendaria, assim, de uma harmonização que seja, acessível e tal, para um... aqui em Portugal tudo é muito acessível, mas assim, para uma pessoa no Brasil e tal, que tal, né, lá como o vinho é muito menos democrático, qual é a harmonização legal, assim, para uma pessoa, conseguir, assim, sabe, sem muito dinheiro. Aqui a gente consegue fazer uma coisa incrível com 3 euros, né? Exato. É surreal, isso é um... E não é por poder de compra, é pela democratização mesmo do vinho, mas, enfim, o que é que no Brasil você recomendaria, assim? Por exemplo, se for pensar no Brasil, a gente tem que tentar pensar em coisas que são mais comuns. A pessoa consegue encontrar, às vezes, um bom Cabernet Sauvignon e não precisa ser, porque tem muita venda também ali dos países ao redor. América do Sul. Argentino, chileno. Exato. Mas consegue Uruguai. encontrar bons Cabernet Sauvignons ali do Vale dos Vinhedos mesmo. Consegue encontrar boas coisas em preços mais acessíveis que vão harmonizar, por exemplo, com comidas comuns do dia a dia do Brasil, como um arroz e feijão, uma feijoada, mesmo? um churrasco. Você consegue harmonizar muito bem. É uma coisa ótima você harmonizar um bom vinho tinto com churrasco. Com churrasco sim, mas um arroz e feijão, assim, o que dá pra harmonizar com arroz e feijão? Sei lá, um cara... Por exemplo, eu sou vegetariano, né? No máximo, às vezes eu pulo pro pesquetariano só de peixe. Mas eu adorava carne, comia carne e eu curtia muito o vinho alentejano com carne, mas assim, você falou arroz e feijão, ficou na minha cabeça agora. O que dá pra harmonizar com arroz e feijão, cara? Você consegue harmonizar vinhos assim com maior estruturalidade, mesmo como Touriga Nacional. Você pegar um bom Syrah para dar esse condimentado. E Syrah tem muito no Chile, né? Tem. Os vinhos chilenos, argentinos tem... E isso é interessante. Tipo, o Syrah chileno é completamente diferente do Syrah alentejano, por exemplo. Parece que você tá tomando 2 uvas completamente diferentes. E isso é um assunto que a gente, inclusive, se perdeu. Eu acho que tá querendo dizer que meu copo tá esvaziado. É verdade. Cara, que aqui tá um calor, cara, é um vapor, né, Joe? O sommelier tá falhando miseravelmente. Aliás, tem que pegar copo pra Chloe também. Tem, tá aí, ó. Não tem? Pega lá. Não, pega lá na cozinha. Não, aqui ninguém fica sem beber. Tá à vontade. Obrigado, Gil.
E daí... Só fica melhor esse episódio. Impressionante. Quer ver? Eu lembrei... Cara, é o que eu falei mais cedo. Eu tô falando de forma aleatória. Depois tu vê a edição aí. Ó, a gente tá em 1h15. Não tem edição, não. Ah, tá. Vai direto? Então tá. Tamo quase ao vivo, vai. A gente tá... Tamo no ao vivo, mas... Sim. Sem tá ao vivo. Ok. São já 1h15 ali, vamos... Boa. Manda bala, manda bala. E daí uma coisa que eu lembro... Eu falei de harmonização, agora eu me perdi de novo no que a gente tava falando. Né? É que de vez em quando... Falou do Vale do Vinhedo. Assunto... A Syrah. Porque a Syrah daqui é tão diferente da Syrah do Chile. Você tinha falado algo mas assim. Mas é por causa da questão do terroir que a gente havia falado. E teve um assunto, agora falando, eu lembrei do assunto que eu ia falar antes, mas vou terminar um outro que a gente não terminou. Falando sobre produção de vinhos, né? É o mesmo, na verdade. Que a gente estava falando sobre a diferença entre enólogo e sommelier, né? E eu falei que tinha 3 nomenclaturas, na verdade, no mundo do vinho. Gostou, né? Da harmonização. Vamos pro Giovanni. Obrigado. Agora que eu aprendi. Mas aí, às vezes é coisa simples, você consegue... Abre um mundo na cabeça. Ai, cara... agora você falou harmonização, eu lembrei que você falou do feijão. Bom, falou de alguns. Ai, mano, desculpa, cada hora eu tô piorando a situação. Né? Não tem problema. Tá solto aqui também. Bora. Cara, continua aí. Um bom Cabernet Sauvignon harmoniza bem com feijão, porque é um tipo de comida que ela é mais densa, ao mesmo tempo ela tem aquela umidade, né? Do caldo. E uma humildade também, né? Não, mas não precisa ser humilde pra comer feijão. Eu adoro arroz. Eu adoro arroz. Ainda mais quando você mora fora do Brasil, né? Quando faço um feijão na panela de pressão, meu amigo, é o evento da semana, é comer feijão. Sim. É muito bom. Não, e um feijãozinho, quando ele é feito na hora, com arroz fresco, você nem precisa de uma guarnição, nada. Arroz e feijão, ele fica... Às vezes só o feijão já é... Não... Exatamente. Tá, mas vai lá. E falando de harmonização, lá no Instagram tem um... Eu não lembro se a gente fez Reels ou do pastel de bacalhau. A gente fez Reels? Não, né? Foi só um stories. Que eu fiz uma vez que a gente tava fazendo um bolinho de bacalhau, né? Pastel de bacalhau, pra quem é daqui. E harmonizando com vinho branco. Né? E tem uma série de harmonizações assim que você nunca pensaria que dá e dá. Basta você ter um conhecimento das características daquele alimento e daquele vinho, fazer o cruzamento e dá liga. Mas isso não tem muita margem para gosto, por exemplo? Como é que é isso? Tipo, você falar assim, cara, eu gosto de harmonizar, sei lá, pode até ser que isso exista, mas sei lá, eu falar, eu gosto de harmonizar caqui com pele, kiwi com pele e Casal Garcia, vinho verde, sei lá, tá tudo uma certo. Coisa aleatória. Então, o que caracteriza uma harmonização correta, entre aspas, ou não? Cara, é porque assim, o sommelier, ele vai te dar... Pensa num psicólogo. O psicólogo, ele não te dá as respostas, ele te ajuda a achar as respostas dentro de si. O sommelier é mais ou menos assim, falando de forma bem chula, é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai te dar orientações, vai te dar alguns caminhos. Mas se você não gostar desse caminho, e o caminho que você escolheu tá te agradando, tá tudo certo. Se atende o teu gosto, se atende o teu bolso, e se atende aquela demanda ali, aquele contexto que você tá tudo certo. O negócio é você ser feliz. O vinho, ele tem que te trazer felicidade. Ele tem que te trazer um momento de descontração, um momento de relaxamento, de alegria. Então, eu vou dar uma série de caminhos. Se a pessoa disser, olha, Giovanni, quer saber de uma coisa? Sei que você estudou e tudo mais, mas eu não gosto disso aqui não, eu gosto disso, disso e disso. Tá feliz? Tá te fazendo bem? Tá tudo certo. Não tem uma regra. Que legal, cara. Há profissionais que vão dizer que não, que o que eu tô falando aqui é besteira e... Não. Cara, a pessoa tem que estar bem com o que ela tá bebendo, seja para vinho, seja para cerveja. E a questão de democratizar é justamente essa. O vinho não é uma bebida restrita para quem tem conhecimento ou para quem tem dinheiro. É uma bebida para todos. Aliás, é uma bebida que começou no povo.
Começou com a Pisa. Que a gente tava falando um pouco antes, né? Exato. Já foi moeda de troca, não sei o quê. Então, quando eu faço um trabalho desse, como alguns outros profissionais fazem também, é um trabalho de resgate. Do tipo, não, o vinho não é um monopólio de quem pode pagar uma garrafa de tantos mil euros num restaurante, não sei o que, total. Não. Tem nada a ver, né? O vinho é pra todos. Voltando, só pra fazer um adendo, esse negócio que eu falei de que o vinho foi moeda de troca, eu lembrei agora que eu li um livro na faculdade, chamava A História do Mundo em 6 Copos, ou 7 Copos, era um negócio assim. Ah, eu acho que eu conheci. Já leu esse livro? Muito bacana. Cara, fala sobre a história do vinho, da cerveja. A cerveja veio antes, né? Mas o vinho foi muito mais... Enfim, e todos eram do povo. Teve o café, que foi mais iluminista. Isso. Enfim, muito, muito interessante para quem quiser saber um pouco mais sobre a história do vinho na humanidade. Esse livro eu acho muito legal. É porque percorre praticamente todos os pontos da história da humanidade. O vinho tá presente em quase tudo. Desde que o mundo é mundo, Desde né? que o mundo é mundo, exatamente. É um negócio assim... Noé se embriagou de vinho. Uhum. Tá escrito na Torá, né? Sim. Depois do dilúvio, não sei o que Noé faz? Ele enche a lata de vinho. E aí um dos filhos, né? Acho que é Canaã. Uhum. Zoa lá com o pai, abusa dele, enfim, e tem um lance... bom, não vamos entrar nesse assunto, mas é tão antigo quanto Gênesis, né? Sim. Muito louco. Desde o princípio de tudo. Você pega todos os livros, assim, históricos ou históricos religiosos, como a gente estava falando antes, seja a Bíblia, seja a Torá, seja, enfim... várias nuances históricas ao longo do mundo, mesmo os desenhos que tem do Egito Antigo, tudo remete a vinho. É tudo dentro disso, é uma bebida. E é uma bebida tão antiga e ao mesmo tempo se mantém contemporânea. Se mantém muito atual. Tipo assim, ela tá presente em tudo. Mas eu lembrei agora que o assunto que eu tava tentando lembrar era que lá atrás, isso aqui tá ótimo. É um gente. Inception já. Lá atrás, a gente estava falando sobre as nomenclaturas, né? Você me perguntou a diferença entre enólogo e sommelier. Nossa! Isso foi lá Faz atrás. 3 dias já. Que... Exatamente. Foi lá na época de Noé que a gente falou disso. E daí... Capítulo. E daí, o enólogo, como eu estava falando antes, é o cara que acompanha tudo. É o arquiteto do vinho. Por isso que eu falei de Syrah, que eu fui dando exemplo. Né? Imagina, o enólogo lá no Alentejo tem uma barrica de Cabernet Sauvignon, mas ele quer dar uma certa condimentada no vinho. Aí ele tem um barril de Syrah lá, uma barrica de Syrah. Lá em Carvalho Francês, maturando. Vou botar aqui. Ok. Experimentou, bacana. Cara, mas eu quero dar um equilíbrio para isso. Quero dar uma suavidade, quero ter um toque um pouco floral nisso aqui. Aí ele vai ver que tem uma barrica de Petit Verdot. Aí ele vai e coloca Petit Verdot. Coloca um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma equilibrada nisso aqui. Vamos botar uma porcentagem de 10% só de Alicante Bouschet. Pronto. Ele chegou no que ele queria. Então o enólogo é esse grande arquiteto do vinho. É o cara que faz mesmo. Ele tem um projeto em mente, faz isso acontecer em doses pequenas, falou, é isso, ó. Gente, produz. Esse é o enólogo. Esse é o enólogo. É o cara que faz o negócio acontecer. A bebida foi engarrafada, saiu pro mercado. Aí existe aquele cara que ele não trabalha com vinho, mas ele é muito entendido. Ele viaja muito bebendo, ele é um amante dos vinhos. Esse é o enófilo. que é o cara que entende bastante de vinho, mas não trabalha na área. Né? Ele curte beber vinho. Conversa com muita gente que entende. Vai num canto, vai no outro, conhece as adegas todas. For ver, aquela adega lá em Palmela aí, conheço o filho do dono, que não sei o quê. Esse é o enófilo. E tem o sommelier, que é esse cara que é o detentor do conhecimento do vinho. Ele sabe exatamente o que o enólogo fez. Ele sabe a vibe do enófilo lá que tá curtindo a vida. E ele detém o conhecimento e ele sabe para onde conduzir o cliente final. Na verdade, o sommelier ele é basicamente a ponte entre a produção e o cliente final. É ele que vai fazer a coisa acontecer.
Tem, às vezes, a equipe de vendas de alguma adega ou de algum restaurante, né, que tá ali trabalhando, vai servir, vai falar alguma coisa. São orientados, mas geralmente são orientados por um sommelier. Mas o sommelier é esse cara. Ele que sabe, cara, esse vinho aqui que o cara produziu, ele é assim, assim, assado, tem essa e essa característica. Pro que você tá buscando, tá bom, vai harmonizar com esse e esse prato se você quiser, se você não quiser comer nada. Você tá numa vibe mais assim, esse vinho vai acompanhar bem. Porque inclusive, eu tenho um amigo... Conheço essa vibe aí. Eu tenho um amigo que tá com um projeto, que ele tá agora... Ele é sommelier também. E ele tá agora com um projeto de... E isso não é... A gente não aprende, é uma sacada dele, né? Mas de harmonizar vinho com alma. Agora ele não harmoniza vinho com alimento. Ele vê qual é o seu estado de espírito hoje. Como é que foi seu legal, dia? Cara. A pessoa, não sei o quê. Quer saber? Tal vinho vai te fazer bem hoje. Ele é assim, assado. Legal. Ele tá com esse projeto. Inclusive, ele tá vindo pra cá no próximo mês. A gente já tem conversado sobre botar esse projeto pra frente, harmonizar vinho com alma. Pô, e vai vir aqui no Racordcast, com certeza. Sim. Pô, tem que vir. Pô, daqui a pouco eu quero um cara que harmoniza o vinho com o Zodíaco, meu. Olha. Vai ser legal, hein? Ó, você hoje... que é de Áries. Lua hoje. Tá precisando acalmar. Você, pisciano, precisa voltar pro centro da tua vida. Vinho então, tal. Vem aqui. Tome, todo dia. Não, ó. Lembrando... Ó, a gente tem que falar o óbvio, né? Ó, lembrando que esse vinho... Ó o vinho fazendo efeito. Assim que é bom. Esse episódio não é uma recomendação de nada, né? Só de recomendação de vinho. Mas pronto, beba com moderação. Recomendação, se você é menor de 18, não beba. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Dirigir é zoado, né, cara? Aqui ainda tem um limite, né, de... É um copo. Um copo ou dois de vinho. Aliás, são 2 imperiais ou um copo de vinho. Aí você fala, pô, como que o policial sabe? Mas é o tanto de miligramas. Acho que é 0,5... Eu acho que é por aí. Por mililitro de sangue. Não sei. É porque não me formei nisso, mas... Eles fizeram a conversão, né, pra medida de bebida. Mas é um recomendado... Eu acho que, na direção, o recomendado deveria ser 0. Como é no Brasil, né? O problema é que abre margem pra muita corrupção. Sim. Assim, tudo abre margem pra corrupção. Mas eu acho que a gente, como indivíduo e enófilos, acho que a consciência é 0, né? Eu sair e vou tomar uma. Se eu já saio sabendo que eu vou tomar uma, é 0. Aí tem, enfim, aquele cara que fala, mas eu nunca sei se eu vou tomar uma. Esse geralmente é o que sabe primeiro, né? Ele sabe que ele sempre vai tomar uma e aí ele dirige. Sim. É o que fala, não, mas eu nunca sei se eu vou tomar, então... Mas é zoado. Não, dirigir e álcool é um negócio... não é legal. Eu acho que vai muito da parte da cultural também. Já entranhou e a cultura, ela acaba recaindo dentro das leis daquele povo também. Tem muito essa cultura de tomar um copo após o almoço, por exemplo. Então, eu acho que, assim, isso é um pensamento meu, gente. Não é uma coisa que é algo que eu penso. Eu penso que quando da Constituição, de se fazer as leis, vai se considerando isso de acordo com cada país. Pô, com certeza. Por exemplo, por incidência de consequência, né? Uhum. Então, assim, se o pessoal tá acostumado a beber tanto e tal, e não tem acidente, quer dizer, pra que vai haver uma lei que proíba completamente? Mesmo que em outros países, outros lugares, seja mais frequente, aqui não. Aqui não acontece. Tem essa margem. Mas eu, pessoalmente... Eu acho que, assim, qualquer medida já é uma medida perigosa. Mas isso em álcool em geral, não, né? Não estamos falando necessariamente... Não é necessariamente esse o assunto, mas... Uhum. Mas é melhor não, né? Acho que, então, portanto, aí você, jovenzinho aí que tá pensando em beber vinho e se tornar um sommelier igual o Giovanni, não dirija, cara. É mais fácil do que não beber. Não dirigir é mais fácil, né? Dirigir dá mais trabalho, beber é tranquilo. Tipo, no Brasil eu não digo tanto, mas assim, falando de Portugal, gente, o Uber não é caro, o Bolt não é caro. É tudo acessível. É tudo acessível, então você não precisa botar a tua vida em risco.
bebendo e Ou dirigindo. pior, a dos outros, né? E a dos outros, exatamente. Não é recomendável. Entendeu? Tá vendo? A gente bebe, mas a gente é consciente. A gente tá de carro aqui? Não tá. Só no máximo tem que pilotar as câmeras. Você tá aqui. vendo o carro aqui? Não tá. Gio, que mais aí, cara? Eu sei que isso aqui dava horas e horas de podcast, mas já estamos em 1h30. Sim, vamos partir pro último aqui. Minha nossa, esse cara veio armado até os dentes. Aham. Ó, Vamos falar aqui, né? Toda a gente comeu aqui uns negocinhos, bebeu. Nada mais justo que terminar com um vinho do Porto, né? caramba. E aí a gente tá falando aqui do Quinta da Corte de um Tawny 10 anos. Puta, Tawny é meu favorito. É? Quais são? O White, o Ruby e Tawny, não é? Exatamente. Exato. E tem aquela diferença, é basicamente a diferença de maturação. O Tawny tem um tempo de maturação maior e acaba ficando... A cor, ela fica um pouco mais suavizada, o nível alcoólico também, ele muda um pouco. O Ruby, ele mantém as características iniciais, mais frutado, sabe mais a frutos vermelhos, sabe mais a compota. Então, mantém essas características. Então, posso ver aqui? Pode, à vontade. O Tawny é o que fica mais tempo, então. Exatamente. 10 anos esse aqui. Esse aí teve um tempo de guarda de 10 anos. Cara, ó, e é o que a gente tava falando no começo do episódio, né? Aqui, ó, 19,5% Exatamente. alcoólico. E muitos brasileiros e americanos, eles erram muito nisso, achando que isso aqui é vinho. Cara, e tá fresquinho, tá gelado. Sim, não, Vocês trouxeram... tudo no ponto, a gente veio preparado. Ó, Giovanni Brito. Sommelier Giovanni, né? No Instagram. Isso. Puta, legal demais. Também da Quinta da Corte. Homem da Quinta Ó, da Corte. Quinta da Corte, obrigado, hein? Vocês estão de parabéns. Qualquer outro dia a gente traz alguém da Quinta da Corte pra falar com a gente. Com certeza. Não, e eles têm uma produção, olha, fantástica. Eu fiquei encantado com os processos deles. Cara, eu lá... E assim, é uma coisa que eu recomendo. Vale muito a pena o enoturismo lá. Você consegue ficar... Você fica hospedado. A vista é linda, que você tem a vista das vinhas. Pô, legal. Tem lá uma piscina ótima lá de... Aquele fundo... Piscina infinita, né? Infinita, exato. Como é que fala aquilo? É isso, né? Teve gente... Ó, eu vou te falar que teve Borda gente infinita. aí com vento absurdo, mas não perdeu o close lá. Fez foto. Tá aqui na sala ou não? Olha, não pode falar. Não vou apontar sem julgamento. Sem julgamento. Mas não dirigiu, né? Não dirigiu. É consciente. E outra... quintadacorte.com, né? Dá pra encontrar lá mais informações e tal. Inclusive, ó, quem tá... Sim, são Que vinhos legal. que normalmente são mais difíceis de se encontrar no mercado. Eles têm um público seleto. Inclusive, se depois, né, do episódio aqui, podem me enviar direct no @sommeliergiovanni. E eu posso indicar caminhos para vocês conseguirem adquirir aí as garrafas os rótulos, né? Da Quinta da Corte. Vale muito a pena. Vai ter desconto? Vai ter desconto pro público do Racquacast? Sim, a gente negocia um desconto. Dá pra negociar, né? Dá pra negociar. Fica de olho nos comentários, ó. E ó, lembrando, se você ainda não curtiu, não se inscreveu e não comentou, aproveita. Comenta aí, Vamos fazer um negócio aqui, ó. Comenta aí um negócio assim, ó. Quero desconto nas garrafas. O Giovanni vai responder lá com o código. Eu tenho certeza que vocês vão dar um jeito nisso. Mas só é válido se curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Seguir o Giovanni. E seguir o @sommeliergiovanni. Isso aí. Aí funciona o desconto. Aí a gente começa a conversar sobre desconto. Então vamos partir para esse Tawny aqui. E o Tawny, o Tawny é um porto, certo? Exatamente. O jeito de abrir ele, como é? É igual aos outros? É igual aos outros. A única diferença é que normalmente a rolha é um pouco diferente. Ela é plástica em cima, né? E ela exatamente. Não é igual aos vinhos, que a rolha é total na garrafa. Essa daí tem Agora, e é interessante falar esse negócio de rolha, que às vezes as pessoas têm um preconceito de achar que rolhas daquelas de rosquear vão ter um vinho inferior. E não, pelo contrário. Na verdade, aquela garrafa tampa de rosca, ela preserva o vinho exatamente da forma como ele foi concebido pelo enólogo. Porque as rolhas de cortiça,
ocorre uma microoxigenação do contato do vinho com a rolha, que não é má, mas não é 100% o mesmo vinho que foi concebido lá na produção. Certo. E a rolha de cortiça, ela também consegue fazer essa preservação, deixar o vinho intacto do jeito que ele foi. Não ocorre microoxigenação, ocorre mesmo é com a cortiça. Então, se vocês verem vinho, rolha dessas assim, sintéticas, ou rolha daquela de rosquear, podem ficar despreocupados. Essa daqui, no caso, é sintética, né? Exato. Porque... Mas ela respira? O vinho respira também através dela? Não ocorre microoxigenação. Ela tem uma vedação melhor. Ou seja, então a rolha de cortiça mesmo, tá assim, entre aspas, né? De um jeito muito grosso falando, ela seria a pior, porque ela pode sair do plano do enólogo, né? Sim, a questão é mais por causa de tradição. É bem isso. E como, assim, Portugal é um dos pouquíssimos produtores de cortiça no mundo. Então não há cortiça para demanda suficiente. Por isso que com o passar do tempo foi se buscando novas soluções. E essas são soluções super viáveis. Tanto a rolha de cortiça quanto a tampa de rosquear. Legal. Podem tomar seus vinhos despreocupados. Que não... Essa daí, no caso, também é sintética. Sintética. E o Porto, ele tem essa característica, né? Mostra aí pro pessoal. Sim. Ela tampinha assim, ó. Ela vem, cara, acho que eu nunca vi um Porto que não fosse assim, né? Porque é uma tampa que você pode colocar de volta e deve colocar de volta. Deve, exatamente. Enquanto nos outros vinhos, às vezes, quando a gente não toma a garrafa toda, a gente usa aquela rolha de sucção, né? Sim. Pra tirar o oxigênio de dentro. No Porto já não precisa isso, né? Não, já não precisa. Ele não tem essa necessidade de respirar, porque é um processo completamente diferente, né? E tu vê que o Tawny, ele tem essa cor um pouco mais clara. A cor do Ruby é um pouco mais densa. Mais como vinho tinto, né? Esse aqui, ele lembra um pouco um brandy até, né? Exatamente. Onde a gente foi uma vez no norte. Essa aqui é para harmonizar com o vinho do Porto. Okay? A gente tomou um Tawny muito... Cara, ele tinha cor de whisky, assim. Bem Sim. Muito bom. Bem curtido. Dependendo do tempo de guarda, do processo que for usado, ele tem exatamente essa característica. E assim, esse é um porto, então, né? Dos 3 tipos de porto que a gente falou hoje, White, Tawny e Ruby, né? Nessa ordem nessa escala de clareza e escuridão. O Tawny tá no meio, né? Exato. E ainda há o vinho do Porto Rosé. Ah, esse eu nunca vi, cara. Existe vinho do Porto Rosé. Uma boa indicação para quem quiser conhecer. Tem mais acessível, tem um preço bacana. Podem tentar o Miguel's, que é uma das marcas assim mais tradicionais de vinho do Porto. Eles têm sede em Vila Nova de Gaia e eles produzem um Porto Rosé espetacular. Muito bom mesmo, uma boa estrutura. Ele parte mais pro Tawny. Seria um Tawny Rosé, bem dizer. Pô, legal. E é muito bacana. Aí você pode tentar, de repente, a mesma experiência de dar uma mordida. Guia a gente aí, vai. Eu vou na tua, meu. Já experimentou o Tawny, certo? Não, nem toquei nele, eu só cheirei. A gente brinda de novo ou não? Tá aí a dúvida mais uma vez. O primeiro brinde que é o mais importante. Trocamos de copo, trocamos de bebida. Ou é só quando troca de mesa? Ou quando troca de pessoa? Eu acho que o brinde é da primeira. Porque depois que tomar a primeira garrafa, você não vai lembrar de dar brinde. Cara, eu gosto de toda vez assim, não sei se isso tá errado, né? Porque acho que tem várias tradições de brinde. Por exemplo, tem gente que brinda e coloca na mesa e depois bebe. Tem gente como eu que brindo e não encosto até eu beber. Eu tenho essa superstição também, que... Tem até uns lances, assim, mais medievais, né? De tipo, de bater, né? Brindar. E aí, algumas pessoas fazem assim, meio que pra... tipo, em algumas culturas, o rei deixava pra esperar os outros beberem. Se nada tivesse envenenado, ele tomaria. Ou algumas pessoas que puxam, assim, ele contra a mesa... meio que como um sinal de limpar da plebe, né? Sim. Da outra pessoa. Tem até aquela herança, acho que é escandinava, que era de bebia-se de uma vez só e tacava era principalmente com cerveja no chão,
que era um sinal de respeito. Era para sinalizar que era boa, porque se você não quebrasse no chão, era sinal de que não era tão boa assim. Então, assim, e é engraçado isso, né? Porque você pensa, o cara bebeu e, pô, quebrou a caneca no chão. Que merda de bebida. Que desrespeito é esse? Mas não, era desrespeito não fazer isso. Legal, é. É um negócio, vai muito da cultura. E é muito bacana isso, como a bebida, ela circula pela cultura, assim, Cara, desse jeito. é o mundo, né? A nossa história nesse planeta tá totalmente relacionada. Ih, tivemos um problema ali com uma câmera. Qual é? É a minha câmera? Eu acho que é a tua. Ok, daqui pra frente então vai só a câmera do meio. Eu não sei por que isso aconteceu. Mas tudo bem. Consegue resolver? Será? Não, tem um botão on, off. Mas tudo bem, não vamos esquentar a cabeça muito com isso não, que a gente também tá chegando no fim. Se for o caso, a gente fica aqui só com a câmera do meio aqui, certo? Tem a do Dio ainda, que é nosso convidado, vai falar mais nessa. Talvez saiu da tomada, não sei. Mas não se preocupa com isso não. Dio, então como é que a gente faz aqui essa degustação do Porto? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro por experimentar o Porto, né? Ele tem esse aroma, assim, que lembra melaço. Tô lá. Mas sair do frame, ó. Tem que dar zoom e apertar esse botão da frente aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse botãozinho aqui em cima. Tem que apertar ele 2 vezes. 1, 2, vai lá. Aê, agora dá um zoom aí. Tô dentro do frame já. Que beleza, estamos de volta. Desculpa, Dio. Não, sem problema. Então, vamos experimentar. Primeiro passo, então, depois da brindada. Sim. A gente dá um golinho. Deve ver que ele tem um pouco de melaço, lembra um pouco aquele mel no final. Aquela coisa aparentemente leve, né? É um adocicado, mas nada muito agressivo. Você consegue acompanhar isso com um vinho de sobremesa facilmente, depois de uma refeição. Nossa, ele já é, né? Ele é muito licoroso. Exatamente. Ele tem essa característica. Agora, pega um pedaço do brownie. Inteiro? Pode ser, inteiro, um pedaço, enfim, como queira. Experimentou. Agora junta o... Ainda na boca? Ainda na boca. Cara, o brown é bom pra caramba também. O brownie é bom. Tem publicidade pra fazer dele ou não? Não. Tipo, você já conseguiu ter a percepção dos dois individualmente. Agora, juntando os dois... Cara, muito bom. Porque ele consegue acentuar o chocolate que tem ali no brownie. Entendeu? Você consegue fazer essa harmonização, esse aproveitamento melhor. Tanto de um quanto do outro. Nossa, cara, que coisa boa, né? Uhum. Caramba. Eu ainda tô travado ali no queijo, cara. Os dois são bem doces, né? O brownie. Sim. E esse tawny também é bem docinho. Sim, é mesmo aquela coisa pra finalizar mesmo. Cara, minha mãe que é fã de Porto, mas eu falo pra ela não tá acostumada muito a beber. E Porto, assim, se deixar, cara, bebe uma garrafa que não percebe, porque é docinho, né? Exatamente. E o negócio deixa maluco. Tem quase 20% de álcool ali, né? Sim, não, é alto. Inclusive, eu vou aproveitar a deixa pra falar. Pra não dirigir. O cara já esqueceu. Não dirige. Pra falar de um dos nossos outros patrocinadores aqui, que é a Wine Concept. A Wine Concept é uma importadora de vinhos, tá? Trabalha com várias marcas dentro e fora de Portugal. É, inclusive, uma importadora que é portuguesa e brasileira, né? Eles trabalham tanto em um quanto em outro. Eles têm uma série de rótulos, assim, muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, é o Lento. Ele é da região do Douro e ele é de Vinhas Velhas. Como é o nome da vinícola? A vinícola, ela é Lento também. Ela tá residindo no Instituto dos Vinhos do Douro, mas tem o mesmo nome do vinho. Legal. E Bonito é muito rótulo. bacana. Um rótulo super, né?
tem até divertido, né? A lebre e tudo mais. Eles têm muitas... Em cima de uma lesma. Um caracol. Que é um símbolo também em português, né? Exato. Puta, bem jogado esse negócio com o caracol. Tipo, e eles têm muitos vinhos, assim, com umas jogadas muito bacanas. Eles trabalham com os rótulos muito legais, sabe? Eles têm um trabalho muito bacana. Eu já tive em mais de um evento deles. Inclusive, eu agradecer, além da Wine Concept, agradecer ao Nuno também, que é parceiro aí já desde o projeto antigo. Aliás, os outros parceiros estão ainda comigo. Estou em contato com todos eles. E é muito bacana o que eles produzem. Falar um pouco disso aqui também, mostrando alguns rótulos deles. Esse daqui é um vinho Luís Pato, que é um dos grandes nomes de vinho em Portugal. É um espumante feito a partir da variedade Baga. A Baga é uma uva que geralmente você tem ela principalmente na região da Bairrada. E é uma uva muito interessante porque no mesmo caule da videira você tem uvas tintas e brancas. Então você consegue quase que produzir um rosé, tendo a acidez da branca aliado com o tanino da tinta. E aí você consegue produzir vinhos tintos, vinhos espumantes como esse, super bacanas, com uma certa complexidade. Então, é uma das variedades, assim, uma das uvas que eu mais gosto de trabalhar aqui em Portugal. Esse daqui também é da Lento? Não. Esse aqui é da Luís Pato. Luís Pato, certo. Sim, que é uma vinícola das mais conhecidas aqui. Calma aí, então o Lento e... São da mesma vinícola, não? Não, são vinícolas diferentes. São da mesma importadora, que é a Wine Concept. Que também tá no Brasil. Que também tá no Brasil. Pô, isso é legal. Então o cara consegue encontrar esses rótulos no Brasil? Não sei se esses rótulos especificamente, mas pode estar dando uma olhada lá no site da Wine Concept. Eu não sei se eles estão fazendo essa questão da importação dos rótulos daqui para lá. Acredito que sim. Mas tem outros vinhos bons também deles lá. Com certeza. Wineconcept.com. Wineconcept.com, exatamente. Certo. Vale muito a pena, eles também são muito restritivos. E também entra na mesma. Se quiserem, me manda direct no @sommeliergiovanni e a gente conversa para tentar fazer esses rótulos chegarem. Pô, se tiver demanda, com certeza eles vão importar. Se tiver demanda, fala, uma porrada de gente tá falando. Sem dúvida. Com certeza, nem que eu e o Giovanni, nem que a gente leve pro Brasil, né? Sem dúvida. E eu vou falar desse aqui também, que é o Raço. É um blend de uvas brancas do Douro, tem Rabigato, Viozinho, tem umas 5 variedades diferentes aqui. A história, ele é da família Kranemann, é produtora de vinhos lá do Douro. Eles são alemães e começaram a produzir vinho lá já há alguns anos. O Raço é o cachorro da família. Que legal, o rótulo é maravilhoso. Foi um vinho que foi feito em homenagem mesmo. O Raço, pelo que eu ouvi das últimas vezes, infelizmente faleceu. Mas está eternizado através do vinho. Um vinho muito versátil, bem fresquinho, harmoniza com uma série de frutos do mar, uma série de coisas. É um vinho muito bom para quem tem uma dieta vegana, por exemplo. Opa, por quê? Harmoniza com muita coisa. Por exemplo, com a densidade do tofu. Ele consegue ter um equilíbrio bacana. Se tivesse um tofu, a gente testava ele agora. Com soja, carne de soja. Ele, por causa da acidez que ele tem, que não é tão agressiva e equilibrada, consegue trazer um frescor bom para esses alimentos, assim, que não tem conteúdo animal. Então, é um vinho muito bacana. E, inclusive, isso aqui é um oferecimento, é um presente que eu trouxe aqui para você. Opa, então... não tem tofu aqui, mas já vai ter. Já vai. Obrigado, Giovanni. Valeu, Zaço. Obrigado pela... Yeah. Aliás, por todos os presentes que você trouxe, né? Você tá pensando que você vai levar esses aqui embora? Eu vou tomar o Raço. Da hora, é um caramelo, né? É um caramelo, é um caramelinho, exatamente. Ó. Pra quem não sabe, para os portugueses que estão vendo a gente aqui, o caramelo é um símbolo, é quase um caramelo, né? É quase um patrimônio nacional. É um patrimônio nacional brasileiro, que é o caramelo é esse cachorro, um cachorrinho assim qualquer com essa coloração caramelo, que vou deixar ele aqui,
que é bastante comum lá, é o melhor amigo do cidadão. Se não, qualquer buraco que você se meter, você vai ter um caramelo lá. Caramelo, um boteco, qualquer boteco que você aparecer, vai ter um caramelo. Teve um dia perto. desse que o pessoal foi pra uma ilha lá no... Ó, o que eu bebo mais aqui agora? Eu tô na dúvida. Ó, desculpa te interromper da ilha, a gente vai voltar lá. Sim. Uma vez que o cara já fez esse percurso todo, vinho branco, vinho tinto, tomou o porto com uma sobremesa, e o cara ainda tá assim... Tá, mas ainda é cedo pra mim? Sei lá, foi num jantar com família, um jantar com gente que trabalha junto e tal. O cara fala, ainda quero beber mais alguma coisa pra dar aquele... o ar da graça. O que ele faz? Continua no porto, que foi o que parou, ou volta pra um dos outros? Ou ele pode tentar, se ele tiver num Porto Town, ele pode passar pra um Porto Ruby, que é mais denso. Ele pode partir pra um Moscatel, que tem aquela frutabilidade ali. Ou ele pode voltar mesmo no tinto, por exemplo. Cara, é que eu costumo fazer isso pra caramba. Acabou o jantar, beleza, a gente já tomou a dosinha de porto, tomou a sobremesa, e aí começa a dar aquela vontade de, né, de dar uma disparadinha. Aí eu fico na dúvida do que voltar. Então é no tinto? Sim, ó, porque assim, o sommelier, quando ele monta um roteiro gustativo, né? Ele vai te guiar da onde você vai iniciar até o fim. Mas se você quiser voltar lá pro início ou pro meio, não tem erros. É aquilo, o sommelier ele vai te guiar para um caminho que ele sabe que vai dar certo pro teu paladar. Que no final das contas você vai ficar satisfeito. Mas se você quiser voltar, não tem erro. Não existe um certo ou errado. E voltando, vai ter profissional que vai falar, mas você tá falando besteira e você tá guiando as pessoas erradas. Eu não tô nem aí, gente. Pra mim, dentro da minha experiência, eu digo que as pessoas elas têm que ser felizes. O vinho, tanto o vinho quanto a cerveja, são bebidas que têm que trazer felicidade, relaxamento e descontração para as pessoas. Eu vou estar aqui, assim como os outros profissionais sommelier, para guiar a pessoa num caminho que vai dar certo e que vai trazer satisfação. Mas se a pessoa quiser voltar, não tem problema nenhum. Inclusive, se a pessoa quiser sair do vinho, partir para uma cerveja, partir para um uísque, não tem problema nenhum. Se é o que ela tá querendo, se é o que tá batendo no coraçãozinho dela, não tem problema nenhum. Não existe erro. E a graça é essa. É você tentar descobrir aquilo que te faz bem naquela situação. E você beber de forma descontraída, não é questão de preço, porque uma coisa que eu bato muito na tecla, muito vinho caro, que não é tão bom assim quanto a premissa do preço dele. E há vinhos baratos que são excelentes, que te surpreendem de uma forma, assim, absurda. Então, a cena é experimentar, testar, não gostou, parte para outro e vai sendo feliz. A cada copo, uma nova experiência, uma nova felicidade. E é isso. O mundo do vinho, conhecer vinhos é isso. E o que eu tento passar através do meu Instagram é exatamente essa filosofia. Você beber de forma descontraída, sem estar preso a rótulos, sem estar preso a regras pré-definidas. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Vou te guiar por um caminho que eu acho que vai ser legal para você. Até que você chegue no ponto que você descubra o seu próprio caminho dentro do mundo dos vinhos. E vai ser feliz. E compartilhe as experiências comigo. Pode ser que descubra vinhos que eu não conheço também e eu vou querer conhecer também. Legal. E a troca é essa, mano. Tem que ser descontraído e tem que ser leve. O lema é esse. Puta, isso é muito legal, né? Principalmente no Brasil a gente tem essa coisa do... que o vinho é complicado, Então tá aí o Giovanni Brito, sommelier. Pra quebrar mitos. Giovanni Brito, sommelier. Depois daqui, só pra eu saber, antes da gente encerrar esse episódio, tem mais alguma surpresa aqui? Ou eu vou ter que tomar mais um copinho desse... Faz o que o seu coração mandar, mas não. Vai, eu deixo o sommelier colocar aqui então, por favor. O que eu desenhei... Pode pedir assim ou é... Assim, não dessa maneira como eu pedi, mas, por exemplo, se é deselegante num jantar ou numa cena, eu falo assim, tô a fim de mais um shotzinho desse, assim. Não, de forma alguma. Não? Não, tranquilo? É tranquilo. Então vou falar isso pro meu sogro. Não, próxima vez. É porque o pessoal tem essa coisa assim, a beba, mas não beba demais.
Depende do contexto. Tipo, se você vai trabalhar... Se você não estiver dirigindo... Se você não estiver dirigindo, se você não tiver uma demanda para entregar daqui a 1 hora, um projeto... Tem alguma coisa? Não, tem não, né? Se você não tem... Pode beber à vontade, não tem... Depende, a pessoa tem que ter consciência de contexto, né? Tem que ver o que é bom. Você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa importante, dá uma segurada. Agora, se tá tranquila... E detalhe, isso é importante falar, a pessoa tem que conhecer seu corpo e respeitar seu limite. Primeiro de tudo, isso é regra geral, independente, beba água. Durante o processo que você está tomando qualquer bebida alcoólica, beba água. Pô, o tempo todo aqui a gente tomou já, tem 2 litros de água ali. Tem que beber água porque o álcool ele resseca as vias, né, sanguíneas, enfim, a circulação de sangue. Então, é importante você estar se hidratando. De preferência, coma alguma coisa. Sempre. Se tiver no jantar, ótimo, né? Uma coisa assim, descontraída. Se não, tenta mastigar qualquer coisinha, porque isso ajuda também na administração do álcool na tua circulação sanguínea. Então, isso é importante. E o terceiro ponto é você conhecer o seu corpo. Cada pessoa tem um organismo diferente. Há pessoas que vão ter uma resistência ao álcool maior e outros vão ter uma resistência menor. E tá tudo bem. Cada um é de um jeito. É importante a pessoa ter consciência do próprio corpo e se vê que precisa segurar a onda, segura a onda. Porque o vinho, a cerveja, o uísque, whatever, ele tem que ser descontraído. Se for uma coisa que você vai ficar passando mal, às vezes acontece, né? Além a nossa vontade. Às vezes não cai muito bem num dia específico, mas numa regra geral, se você tiver consciência do próprio corpo, você consegue equilibrar. Opa, aqui eu tenho que parar, ou aqui eu tenho que beber mais água, ou aqui eu tenho que diminuir a graduação alcoólica, enfim. Ter consciência do próprio corpo, que é para que a experiência da bebida seja sempre divertida. Tem que ser sempre uma descontração, tem que ser sempre uma coisa leve. Se for, olha, seja feliz. Isso é importante. E no que depender de mim, é isso que eu vou divulgar no meu Instagram. As pessoas serem felizes de forma consciente. Legal. Com essa bebidinha boa. Legal demais. Giovanni Brito é o sommelier. Como é o Instagram? Como a gente acha no Instagram? @sommelier Giovanni. Sommelier com 2 M's. Sommelier Giovanni com E no final. Giovanni. Jovem, né? Italiano, Giovanni. Muito bom. Muito boa a conversa. Obrigado, Giovanni. Podemos encerrar? Vamos encerrar aqui? Sim, vamos encerrar. Olha, não é a última vez que o Giovanni vem, tá? Então você tá com gostinho de quero mais, como eu tô. Gostinho, literalmente. Literalmente. Vão ter outras vezes. Giovanni, obrigado pelos presentes, obrigado por ter vindo. Obrigado eu pela oportunidade. Esse foi o Racorcast de número 3. Boa. E te vejo na próxima. Obrigado por assistir. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Giovanni. Boa.